E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ativista Pernambuco, tá certo? E hoje, um episódio especial, vocês vão conferir com a gente, tá certo? Antes de mais nada, dar o agradecimento aqui a nosso diretor de imagem, Chris Oliver, e também ao estúdio Engenho do Som, tá ok? Onde nós estamos realizando essa gravação. Hoje, aqui em especial, nós temos aqui uma outra apresentadora, que eu quero que mais para frente também se transforme em uma das principais apresentadoras do programa, que é Poliana Virgulino. E aí, Poli, tudo bem com você? Tudo bem, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. E é isso aí, pessoal. Ó, vê só, a gente está fazendo hoje um podcast muito especial, onde a gente está trazendo aqui duas figuras muito importantes. Mas antes, eu quero dizer para você o seguinte: o que é que esse podcast representa? Esse podcast a gente criou para dar voz e mostrar a história da esquerda em Pernambuco. Então aqui só vai sentar gente militante que vale a pena a gente estar documentando a sua história, tá certo? E é com muito prazer que eu trago hoje aqui para estar fazendo esse trabalho e para trazendo para vocês conhecerem e indo fuçar a vida dessas pessoas, indo fuçar a mente delas, que é Stephanie Araújo e Batiguel Lohane. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como é que vocês estão? Estão bem? Então, Indo, né? na medida do possível, estamos indo. Olha, quer falar uma coisa, Poli? Se quiser, pode puxar aí. Não pede licença, não. Fica à Tá vontade. Olha, eu queria saber de vocês aí, como é que vocês começaram a militância política, com que idade, qual foi a área, o local. Quem quer começar? Vamos lá, vamos começar, né? Vai. Então, a minha trajetória, ela vem lá da infância. Né? Primeiramente, boa noite, gente. Como fui apresentada, meu nome é Stephanie Araújo. Sou mulher trans, cabeleireira, maquiadora. Recentemente sou formada em serviço social, né? Sou assistente social. E a minha militância, ela vem lá da escola de base, desde o meu ensino médio, onde eu já era representante de sala, onde eu já disputava na criação do Grêmio Estudantil. Eu disputei a eleição, consegui ser eleita, né? Qual escola? Na escola Bernardo Vieira, aqui de Melo. A antiga Bernardo Vieira, não sei ainda se mantém o mesmo nome, mas é a Bernardo Vieira. Jaboatão. Sim, aqui em Jaboatão Centro. E consegui, né, sendo uma menina trans, na época eu acho que eu tinha uns 17, 16 anos. E foi já um enfrentamento que eu tive lá na militância, na questão política mesmo, porque isso eu estou falando, eu tenho 32 anos, vou fazer amanhã. Eu estou falando de quase 20 anos, né, atrás. Então, a visão da questão LGBT dentro de uma escola pública era uma coisa muito pesada ainda. Muito Que ano foi isso, Steph? Eu acredito que foi em 2008, 2007. Eu concluí meu ensino em 2010. Eu acredito que foi mais ou menos ali quando eu estava no ensino médio. E aí eu fui convidada através da USP. União dos Estudantes de Pernambuco. Eles viram, né, a minha popularidade, a questão que eu tinha dentro da liderança, que eu já criava dentro da escola, porque eu já movimentava a questão cultural, artística dentro da escola. E isso chamou a atenção deles e eles me convidaram. Acho que é o UESP, né? UESP, isso. É porque tem duas, né? E aí eles me deram essa proposta, perguntando se eu topava, né, me candidatar, e de imediato eu tive aquele bloqueio. Eu disse, gente, será que as pessoas vão aceitar a minha imagem? Eu estava enfrentando uma questão de banheiro, eu estava enfrentando uma questão de poder usar uma roupa feminina de entrar na escola. E naquela época os professores, os docentes não tinham nenhum preparo de como lidar com essa questão, né? Para você ter uma noção, eu tinha que enfrentar a diretora da escola na época, para poder ela permitir a minha entrada vestindo uma baby look, vestindo uma calça feminina, maquiada, né? Eu estava deixando meu cabelo crescer, eu estava naquela fase de transição. E aí ela me questionava, você não pode entrar porque você não está vestido de menino. E eu dizia, eu estou dentro do que eu me sinto bem, certo? Estou seguindo as regras da escola, estou com a farda e estou de calça, que naquela época não existia essa farda, né, tão famosa, que é a farda do governo do estado. A gente comprava, era custeada pelos alunos e era até um custo para a gente. Eu só tinha uma, às vezes não dava nem tempo de lavar, porque não dava tempo de secar. E aí eu me vestia mesmo, fazia uma baby lookzinha e já tinha
esse enfrentamento. E alguns professores também, dentro da sala de aula, não respeitavam a questão de eu ser chamada de ela e de levar a questão do meu nome social para poder ser colocado na chamada. E aí eu tinha problemas porque muitos botavam falta, queria me reprovar, porque falta reprova. E aí eu ia lá na diretoria fazer questionamentos. Então, assim, eu já tinha esse histórico, né? Mesmo na época sem ter nenhum direito, sem ter conhecimento. E assim, né? Tá inovando mesmo. E lá, quando eles me convidaram para ser candidata ao Grêmio Estudantil, que é um mecanismo muito político, que eu não sei nem se as escolas ainda permanecem com esse sistema de Grêmio Estudantil. Eu acho que ainda. Alguns, né? escolas. Pronto. Na minha época era muito forte, porque era a representação dos alunos dentro da própria secretaria, junto aos professores, com a diretora. E quando eles me chamaram, eu topei de cara. E eu nem sabia como funcionava um Grêmio. Porque eu era aluna, mas aquilo não me interessava. Porque eu já militava tanto, eu já era tão um corpo político, que eu nem sabia que eu já estava fazendo esse trabalho mesmo sem ter conhecimento. E aí, quando eles me apresentaram como é que funcionava, eu digo, rapaz, as pessoas não vão votar em mim. E o que me surpreendeu foi porque, na época, a eleição ela acontece nos 3 turnos, né? Manhã, tarde e noite. E a parte da noite é a parte mais de pessoas maduras, que já, né, vêm de trabalho, muitas vezes não concluiu os seus estudos na juventude. Então, são pessoas que já têm uma mente mais... São adultos, né? né? Adultos. E aí eu pensei que esse turno ia ser o que eu ia ser mais rejeitada. Porque tá vindo ali uma travesti, uma menina trans, querendo ser a presidenta do Grêmio. E aí eu me recordo que quando eu ganhei a eleição, eu fui mais votada na parte dos maduros, À noite. dos senhores, das senhoras de idade vindo me parabenizar. E eu chegava e ficava assim, meu Deus, eles votaram em mim. E aí, antes do dia da eleição, a gente fez um debate no meio do pátio. Eu junto com a outra chapa, né, que era assim que se chamava. E a outra chapa era a chapa da representação da diretora, porque como eu já enfrentava muito ela nessa questão de banheiro, nome e tal, ela sabia que se eu fosse eleita eu ia ser uma dor de cabeça, porque ali eu ia ter voz e representação. E você acredita que as pessoas assim, era um debate que parecia mais uma questão pessoal. Os alunos, né, da equipe deles lá da chapa dizendo que eu ia pintar a escola de bolinhas rosas com amarelo, que eu não fazia a representação da escola por ser LGBT, né? Então, assim, eram falas... Já era fake news, né? Naquela época, né? Pois é, era extremamente, naquela época, E a além rede do social. bullying, né? Isso, não isso. era tão forte, Então, mas eram coisas que, se fosse hoje, eram coisas da gente passar num Fantástico. E, assim, eu não me abalava com aquilo. A devolutiva que eles me davam, eu dava uma resposta totalmente coerente, focada no papel de que um Grêmio fazia dentro da escola. E aí, para poder, né, responder a sua pergunta de quando, dali para frente, quando eu concluí meus estudos, eu tinha um pensamento muito grande de, independente da minha orientação sexual, independente da minha, né, decisão de enfrentar a vida e assumir o que eu sou e o que eu quero ser de fato, eu sabia que eu ia enfrentar esse mundo, mas eu sabia que com conhecimento eu ia saber enfrentar mais forte. E aí, quando eu estava lá concluindo meus estudos, eu tive contato com 2 mulheres trans daqui de Jaboatão, com a idade mais avançada do que eu. E eu me recordo que elas chegaram para mim e disseram o seguinte: Stephanie, por que tu tá terminando o estudo? Por que tu tá se dedicando à escola? Né? Que tu sabe que esse mundo, essa população, ela não vai te aceitar no mercado de trabalho, ela não vai te dar uma oportunidade de você ter uma vida comum. Aproveita enquanto tu é jovem, enquanto tu é bonita, e vamos embora fazer o que a sociedade implantou pra gente, que era ser profissional do sexo. E eu me recordo que eu olhei para a cara dela e eu disse, não, eu não quero nada, né? Eu não quero esse futuro. Eu quero ter uma carteira assinada, eu quero ter um emprego, eu quero ter hora de chegar, de largar. Eu quero seguir o mesmo passo que a população tem, como uma pessoa de um emprego formal, normal, de um salário todo mês, e quero concluir meus estudos, quero ter meu diploma, quero ser uma pessoa de entrar e sair de uma empresa como qualquer outra, independente da minha orientação de gênero. E elas disseram isso para mim e aquilo pesou, né? E quando eu fui enfrentar o mercado de trabalho, eu vim entender o que elas queriam falar para mim. Na verdade, a população trans, ela não tem escolha, né? Ela é imposta aquilo. A sociedade, ela determina que nossos corpos, foi feito para aquilo. E dali foi quando eu botei na minha cabeça, eu vou ter que fazer um trabalho de militante e ali eu vou ter que buscar para poder não só a mim
como mulher trans, mas trazer essas pessoas que não têm mais perspectiva, que não estão mais com pensamento de crescer e de ter um futuro diferente. E dali eu comecei a minha jornada. Sim. Hoje sou profissional da beleza, sou dona do meu próprio negócio, tenho meu salão, né? Agrego a questão cultural, LGBT, artística, a minha bagagem por ter essa responsabilidade que eu botei na minha cabeça lá na juventude. Legal. Eu não vou só focar no meu trabalho, ter um salário e ter uma vida, mas eu quero trazer comigo Sim. toda essa experiência, toda essa luta, para poder mostrar para as outras meninas que estão vindo aí, porque a gente vai chegar a uma idade, né, Gel? A gente vai ficando e vai deixando esse legado. E eu queria chegar aos meus 30 anos hoje e ser referência. Mostrar, Sim, ser a voz ser pra uma elas. voz, ser uma Uma representação, representação. né? Chega a dar um arrepio, porque a gente que vivencia isso é uma energia muito... Assim, a gente tá, né, numa vida hoje que é como... Uma vez eu estava falando com uma amiga minha, psicóloga, que eu perguntei a ela estava em formação, e elas me convidaram para fazer parte de uma aula de laboratório. E a personagem que ia ser a usuária, né, do atendimento era uma mulher trans. E eu fiz um questionamento a ela. Como é para você atender, consultar uma pessoa que não tem perspectiva de vida? Que ela vive um dia após o outro. Porque travestis e mulheres trans, hoje, elas não têm perspectiva de vida. Porque elas não têm acesso à escola. Muitas que tentam são retiradas ali, ou forçadas a se retirar por bullying, preconceito, homofobia, né? A base de casa do leito familiar é totalmente quebrada. Então essas pessoas elas vão viver do que o dia e do que a vida tem a proporcionar. E aí como é que eu vou para frente de uma psicóloga e vou me consultar com ela se eu não sei nem o que é que eu planejo ou almejo para a minha vida, para o meu amanhã? E a menina na hora se levantou da mesa e disse: professor, eu não consigo mais. Eu não sei nem se eu estou pronta para me formar. E eles não tinham contato do que era essa realidade de uma travesti. E aí, quando eu concluí, eu disse a ela: amor, muitas trans não têm nem a oportunidade de estar de frente a um profissional da saúde. Então, assim, são coisas que muitas vezes parecem até uma questão de vitimismo, né? De querer meio que dramatizar a vida da trans como se outras, né, personalidades, outras questões de identidade, como gay, lésbica, enfim, não sofresse, eu não tivesse, né, repressões como a nossa. Mas eu acredito que dentro das letrinhas, né, que a gente representa, a nossa população, eu acredito que a letrinha T é uma letra que tem que batalhar, tem que militar, tem que trazer, porque... Trazer mais espaço. Isso, trazer- a gente tem que ocupar para poder a gente ter voz, né? Isso. Eu sempre falo isso, que é como eu converso com o Batiguel, quando a gente vai fazer a discussão dentro de uma sala de aula, quando a gente vai fazer uma discussão até na nossa comunidade, na nossa rua, na nossa vizinhança, gente, isso é política. E se a gente preparar os nossos filhos, as pessoas, para o mundo, Sim. são pessoas que vão estar ali no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, eu não posso criar uma criança com a venda nos olhos, achando que quando ela chegar lá fora, ela não vai ter toda essa realidade, né? E saber lidar com isso, que o principal está aí. Porque ninguém nasce racista, nem homofóbico, nem preconceituoso. Ela vai se formando, né? Esses sentimentos são implantados, né? Na cultura, Na que ela cultura tá da absorvendo ali, né? Da família, da Justamente. escola. Eu tenho um contato com a minha enteada, ela tem 5 anos de idade, e eu sempre divulgo como é que é meu contato com ela nas redes sociais, e as pessoas ficam assim encantadas, né? Porque ela me chama de tia, ela me dá a bênção, ela tem um contato comigo, porque para a construção de uma criança de 5 anos de idade, né? Eu sou uma mulher. Eu não vou chegar com uma criança de 5 anos e explicar a ela o que é uma identidade de gênero. Que eu nasci menina e hoje me identifico como nasci menino e me identifico como menina, ou da questão de genitálias. Uma criança ela não precisa saber disso. É A verdade. criança ela só precisa saber que ela tem que aprender a respeitar o diferente. Ela tá em construção, né? Ela está em construção. Eu vou Vamos lá, pedir gente. pra Eu Batiguel falo também bastante, falar viu? também. É, vamos lá. E porque aí, as Batiguel, velhas- como foi que você começou na militância política? Diga aí, conte sua história também um pouco. Se apresente, Boa né? noite, gente. Boa Me noite. chamo Batiguel. Eu comecei assim, porque eu fui uma das primeiras Pioneiras, né? daqui do Jaboatão a meter a cara assim. Então, para a gente, tudo era muito difícil, né? Então, quando eu comecei a ter a visão de eu me assumir, foi quando eu botei uma amiga escondeu minha roupa
Eu me vestia de hominho, naquele tudinho, escondeu minha roupa para eu sair montada, né? Me montar e sair de travesti, a senhora vai sair de travesti. Então, daí então, eu me identifiquei com aquilo, né? Já havia me montado antes, mas assim, para andar na rua, conviver com o público e o povo eu recebia críticas e elogio ao mesmo tempo. Então, daí eu me adaptei, então, meti a cara e fui. Só que Jaboatão tinha um modo de comportamento da comunidade que a gente, não, como o Stefano falou, não era nada ali, né? Não são pessoas, né? Não são pessoas, então assim, a gente ficava escondido atrás dos palcos, No carnaval. carnaval, tudo, todas as festas, né? Tudo sempre ali atrás, tudo Nos bastidores, escondidinha. né? Então tudo. E tentando se proteger também. Sim, Justamente. também, Da porque violência. era babado. Era Entendo. babado. Então, daí então, eu conheci outras meninas, muitas também já se foram, que a gente tem que peitar isso aí, porque não está dando mais certo. Então, a primeira tentativa foi uma coisa trágica, né? Fizeram aquele corredorzinho, que chama o corredorzinho. Corredor Da polonês. morte. E E sacudia elas para lá, para cá, para lá, para cá. Era babado. A minha amiga Isso, levou- esse tempo de escola ainda? Não, não. Eu estudei pouco, não vou mentir para vocês. Sim, sim. Fiz até o 4º ano, que chama hoje, né? É. A gente dizia que era a 4ª série, porque eu tinha um pai completamente homofóbico e ele me tirou da escola e disse que eu ia puxar carroça. E daí, então, não tive condições de voltar à escola. Ainda aí, eu ficava assistindo a aula pela janela da escola, que os fundos do colégio era a casa que eu morava com ele. Ou seja, eu acho que ele tentava ver se tirasse você da escola, tentando colocar num tirar. serviço E- pesado, ia te fazer virar Isso. homem, né? E na escola, como foi na época, 88, né? Eu sofria muito bullying, então eu tenho essa mania de formar aliados. Então, eu pegava as meninas e me fortalecia nelas. Então, daí, quando os meninos vinham me atacar, elas mesmas tomavam a frente para me defender. Então, daí foi acontecendo isso na escola. E eram praticamente quase todas as salas. Eu ficava só com elas. E, às vezes, muitas mães que vinham buscar, que elas vinham se despedir de mim, elas diziam, não, você não pode ficar com o menino, que ele é menino. Menina brinca com menina e menina com menino. Então, sempre foi essa... Mas eu sempre com elas. Sempre essa luta. né? Agora, se tinha um preconceito grande pela própria direção, né? Aí você No caso vai jogar bola, eu não queria, né? E as questões das professoras? As professoras também. Tem umas que eram maleáveis, porque eu sempre soube lidar com elas. Então, assim, eu conversava meus problemas de casa, porque eu morava com uma madrasta que era terrível. Então, assim, eu apanhava, bem dizer, quase toda semana. Aí daí você foi para a área da cultura. Você foi fazer alguns eventos na área de culturais, é isso? Carnaval. Não, sim, também. Deixa eu Cantava. concluir agora, quando eu comecei em Jaboatão. Vai, vai. Aí, então, a gente resolveu enfrentar a sociedade. Sim. Então, em pleno carnaval, a gente vinha nas catraias e eles mandavam a gente sair. Que era um bloco Que era um específico bloco de para carnaval, a população LGBT, né? isso. Sim. Eles mandavam a gente sair, que só era homem, Vestido vestido fantasiado de de mulher, mulher. fantasiado. Mas a gente não. Então, a gente vai lá para frente, a gente vai sair do cordão e a gente vai tomar a frente da avenida. E como a gente se produzia, que eu arrumava as coisas para poder se montar toda. Então, dava aquele efeito bonito, o povo amava. Então, daí, nesse dia foi assim. E 2 anos depois, eu já estava com o estandarte. Carregando o próprio estandarte, Do bloco das né, catraias. televisionado e tudo. Então, assim, tudo foi na base da pressão. Hein? Quem é uma bicha para subir no palco? Nenhuma queria ir. Aí eu digo, eu vou. Porque a gente vai ganhar um jantar no Senzala. Você e mais 2 acompanhantes. Aí, vamos embora. A senhora vai mesmo? Vai. Vou. Aí subi no palco. Pega um Então, aí foi bloqueio, quando né, que Batiguel você Lançou. se lançou. Porque toda vez que eu não estava lá, chama Batiguel pro palco. Na época do sucesso da Boquinha da Garrafa, ele botava um garrafão enorme para mim. Aquele de 5 litros. Então, assim, foi quando o Batiguel começou e aquilo foi quebrando, assim, eu tomando a frente das meninas.
A gente tinha os eventos nos clubes e a gente não poderia entrar no banheiro. Se ia para o banheiro da mulher, o guarda não permitia. Se ia para o banheiro dos homens, era aquela zona. Então, eu precisei fazer, chamei todas as meninas, as bebas, tudo que estava na festa. A gente foi para o banheiro, teve que fazer um enxame para eles perceber que não tinha condição. E tinha que usar o banheiro. Aí foi quando eu chamei a direção do evento, conversei, olha, nós pagamos para isso. E a gente, aí foi quando ele disse, não, quando você descer, um segurança vai, assim que vocês terminarem, vá sempre em grupo, que quando vocês terminarem, sai tudo de uma vez. E daí eu fui pegando essa pressão nas outras coisas. Então, quando tinha festas, olha, vai tantas meninas, vai isso, como é que vai ser? Então, para permitir entrar nos eventos. Sim, como é que vai ser o banheiro, e sempre nessa luta, assim. Sim. Eu acolhi muitas meninas na minha casa que foram desprezadas pela mãe, depois lá na frente. A história é muito longa, assim, para a gente chegar e concluir. São muitas horas de Isso, que o babado da velha é forte. Mas diz uma coisa, Bate, e quando é que você percebeu que as coisas começaram a mudar? Teve algum fato? Porque normalmente as coisas começam a mudar quando há algum fato, matar alguém importante, alguém importante sofreu a mesma coisa. Olha, como é que você percebe? Quando é que você disse, não, rapaz... A mudança, como assim? Da minha vida, assim? Não, no respeito, assim, nos acessos que vocês tinham dificuldade, hoje eu acho que já tem um pouco mais de respeito, né? Hoje tá maravilhoso. Elas fecham, elas andam a praça toda. E ela, meu amor, você tava naquela praça de noite, e vinha só as cenouras, era tudo jogando. A gente entrava naquela feira no centro de Jaboatão. Meu amor, era milho, era feijão, era tudo. Vocês já organizaram algum protesto? Já fizemos 2 paradas da diversidade dentro da cidade. Dentro de Jaboatão. Na verdade, a gente foi as criadoras. As né? criadoras, dentro isso de mesmo. Jaboatão nunca existiu, não tem registro nenhum de parada. E a gente ainda conseguiu criar e por 2 anos manteve essa parada aqui em Jaboatão Centro. Porém, por conta da questão política, por conta da questão de falta de apoio religiosa. Não é nem a religião. Não foi nem Às tanta vezes questão não. religião. No primeiro ano a gente conseguiu fazer Foi, de porque dia. assim, a gente dependeu de pessoas que quiseram, uns ocultos e uns que quiseram mostrar a cara para nos ajudar. Porque você sabe que para botar uma parada gay numa avenida, a gente tem que ter um custo. Tudo é né? feito com recursos, Tudo né? é feito com recursos. Em Jaboatão Centro foi em que ano? Sim. Foi. Acho que foi 2008. Foi. Uma foi 2008. E a outra acho que foi 2009. Foi. 2 anos consecutivos. Foi. E a gente fez de dia, aí não deu muito certo, né? Foi. Porque o mercado... Isso no centro de De Jaboatão. Jaboatão, Centro sim, de no centro de Jaboatão. E no outro ano a gente decidiu fazer à noite, porque né, dava mais um suporte à questão, o brilho, o glamour, as roupas, as fantasias. E aí foi quando deu mais uma visibilidade e um público melhor. Porém, no próximo ano, a gente não conseguiu manter por conta de recursos. Né? A gente teve apoio de políticos, né? Mas aí não teve questão política, não deu certo, não ganhou eleição, e aí a gente ficou sem apoio. E também pela questão da gente ter que batalhar, ter que trabalhar para se manter, ou bem a gente focava nessa questão do trabalho. Ou bem na militância, que é o que a gente também enfrenta nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Né? A gente fica se dividindo, se revezando para não deixar a militância e a essência se esquecer. Né? Não é porque você vê a diferença, né? Batiguel hoje é uma mulher madura, que já vem com essa batalha, com essa militância. Essa bagagem. De anos. Essa e história. aí a gente se conectou e eu venho trazendo essa juventude para poder não deixar esse legado de Batiguel, que já vem lá de trás, morrer. Sim, né? Por isso que a gente estava até falando da questão do coletivo, da discussão. Muitas vezes a gente começa, né, uma ação, um evento, qualquer tipo de atividades que a gente vai fazer em cima da população LGBT. Quando a gente começa com um grupo grande. Mas quando as dificuldades, todas as rejeições, as humilhações, a gente passa por muita humilhação. Sim, tantos nãos, né? Batendo inclusive, na porta. a questão política de Jaboatão, da própria gestão de Jaboatão, é uma coisa horrorosa. A gente já chegou a ouvir na cara, assim, de representações políticas que não ia permitir coisas de viado ser feitas dentro do município. Né? A gente vai passar alguns trabalhos da gente aqui. Como se o município fosse propriedade de um vereador, fosse propriedade do prefeito. Não, né? que vai ser uma... De repente cai do cavalo, aí fica sem saber por que foi, né? E assim, é como eu e Batiguel, mesmo a gente, né, tem nessa bagagem, mas assim, é tantos ataques
que a gente chega a parar e dizer assim, isso está acontecendo nos dias de hoje, a gente escutar de uma pessoa política que coisa de viado em Jaboatão não vai ter, não vai acontecer, não tem força. E aí é quando a gente se pegava, e é essa firmeza que a gente diz que a classe ela vai se unir, ela vai mostrar que ela tem força, ela vai mostrar que ela tem voz, e quando a gente chegar lá, a gente vai dizer, a coisa de viado que não era permitida aqui, agora mostrou que, além de fazer, ela vai ditar e vai também participar das decisões da cidade. Muito bom. Porque se a gente não tiver esse pensamento, a gente vai ser sempre escutada ali, escanteada e vista como marginalização. Sim, e a mudança começa aí na comunidade. Passando adiante a questão de políticas públicas e cultural que vocês têm passado. Uhum. Então, é anos de luta, né? Muita. Então, Muitas. Porque E assim, assim- quando a gente leva o projeto, olha, eita, não, porque foi força de. A gente escutou, não sei nem se eu posso falar. Não Fale. vou dizer o nome do curso. Fala, só não fala o nome. É. Do próprio secretário e dizer assim, olha, mas não vai ter zona não, né? Na minha cara, gente. Não vai ter bebida não, né? Não vai ter prostituição, Drogas. não vai ter drogas, não. Aí você vê a visão de um trabalho multicultural. cultural, sim. A gente fez uma atividade que nem a própria prefeitura de Jaboatão não conseguiu realizar dentro do município. E aí, essa fala, quando o Batiguel traz, a gente estava numa luta, numa batalha, porque a gente já tem uma tradição, que a gestão de Jaboatão, a prefeitura hoje atual, ela tem um embate com a gente. A gente só consegue espaço, a gente só consegue ações institucional porque é obrigação deles. E a gente, né, tem a questão do conhecimento e a gente cobra e exige. Hoje, eu e Batiguel faz parte do Conselho LGBT de Jaboatão, onde eu sou a conselheira e Batiguel é minha suplente. E a gente briga muito pela questão da política de saúde, pela questão E o de Instituto acessos. Transformar, não é isso? Isso. O Instituto Transformar é uma ONG que a gente criou Sim. em conjunto e a gente faz Mas a parte do prefeitura Conselho. já tem, que é Sim, esse sim. conselho. Que é um conselho da representação da sociedade civil, junto com a questão do governo, aonde a gente discute toda a questão de política LGBT dentro do município. Tem recurso direcionado através desse conselho, porque se Então- tiver de recurso direcionado para o conselho, eles não vão querer dar maioria para o E público mesmo. Né? Pois Vai é, indicar gente lá do grupo político para poder comandar ali, dar um espaçozinho ali para Espaço. constar. É aonde acontece a nossa batalha todo mês, né? A gente tem encontro, uma reunião todo mês, e aí é onde toda essa confusão acontece. Porque, na verdade, existem recursos, né, para ser gasto em cima de política LGBT dentro do município, até porque eles prestam conta, colocam no diário oficial, publicam nas redes sociais, né? Tem até um programa que é chamado Jaboatão Sem Preconceito. Porém, são atividades que são resumidas à panfletagem, certo? É uma coisa que não destaca a população LGBT de fato, é inserida ali na Secretaria da Mulher, na Secretaria da Juventude, mas não é algo que realmente mostra e levanta a bandeira LGBT. Hoje, Jaboatão tem um ambulatório, né, com bastante aspas, que é uma sala integrada dentro de um ambiente onde é específico para a saúde da mulher. Tem atendimento psicológico? Tem atendimento psicológico, social, de hormônio, né? Isso, hormonal. São atendimentos bem simplificados, né? Sim. A questão de distribuição. A gente conseguiu agora batalhar muito com o Ministério Público. A questão da PrEP, né? Isso. Que eles tinham cancelado e a gente caiu em cima, cobrando através do Conselho, né? Uma resposta, e a gente também acredita que liberaram agora mais com a questão política, né? Estamos à prévia aí de uma eleição municipal e eu acredito que possa ser que agora, com bastante luta, a gente possa ter benefícios. Mas aí a gente já vem há 2 anos brigando bastante. E Porque ele quer que se trabalhe fechado. tudo maquiado. Não pode ter muita Isso. exposição, não pode ter muita Exposição. divulgação. Até porque o ex-prefeito era atualmente declarado religioso, evangélico, né? Eu acredito que mesmo hoje com o vice sentado na cadeira, segue esse tradicionalismo. Por isso que eu acredito que tudo isso que está acontecendo recentemente hoje é uma maquiagem para permanecerem no poder. Porque quando a gente realmente tem uma visão coletiva, né, de igualitário Sim. para todo o município, todas as políticas elas estão inseridas. Porque LGBT, ela não é só... Quando a gente fala... é o que a gente vai levar isso para a campanha em 2024.
LGBT não é só uma questão de letrinhas, gay, lésbico e simpatizante. Ela envolve todas as políticas. Saúde, educação, a questão de moradia, né? Quantos LGBTs, né, não têm residências, são botados para fora de casa, por questão de educação, não conseguiram concluir um estudo para disputar uma vaga de trabalho. Tá entendendo? A gente vê tantas cotas, muitas vezes, né? Até por questão nacional, mas aí a gente vai discutir essa política e a questão dos LGBTs idosos. Como é que é esse acompanhamento? Né? A gente sabe que a perspectiva de vida de mulheres trans é 35 anos no país, mas a gente ainda consegue ver um público ali já acima de 40, né? Batiguel está quebrando essa estatística, né? Já passou dos 35. Então, a gente está inserido em todas as políticas de um município. Porém, o olhar deles é só na entrega de um preservativo dentro de um posto de saúde. Isso advém, né, Stephanie, porque a maioria não tem nenhum tipo de contato real com a população. Sim. Eu durante um certo tempo, eu fiz parte da assistência do CAPES, né? Eu era um dos assistidos. Certo. E a gente foi chamado para fazer uma participação dentro do Conselho de Assistência Social do município de Jabotão? Do município, que é o conselho que era voltado para as políticas de combate e de tratamento dos usuários. Do enfrentamento, certo. E aí, o grande debate lá era que eles queriam colocar dentro da participação do usuário um pastor que era dono de uma clínica terapêutica. Então, o cara que era dono de uma clínica terapêutica, um evangélico ligado ao grupo político da gestão do prefeito, queria tomar o único espaço que era do usuário, que era para ser realmente aquela pessoa que está na ponta do problema, né? Aquele camarada que está doente ali, que está precisando da assistência. Certo. E é que quem sabe mais o que é necessário fazer. Pois é. O camarada que tem uma clínica, que já passou pelo problema, hoje é um pastor, tem uma clínica, ele está ali numa outra visão, ele está numa visão já empresarial do problema. Isso. Empresarial do problema. Ele quer mais adeptos na sua clínica. E isso a gente tem que estar denunciando, porque são coisas que a população não vê. E são coisas que estão dentro das salas da prefeitura. E são coisas que acontecem nos bastidores da prefeitura. Isso. E a gente precisa utilizar esses espaços aqui para estar fazendo essa denúncia. Que as coisas não são tão bonitas como aparece na propaganda eleitoral, não. Justamente. Não vá se enganar por causa que um político pinta o meio-fio da sua cidade e acha que ele está realmente cuidando dos problemas da cidade, né? Sim. Por quê que a Stephanie coloca essa questão aqui e eu faço questão da gente fazer uma reflexão? Porque existem recursos, bastantes investimentos, justamente, principalmente vindos do seguro social, que é uma verba federal, que vem para o município para ser aplicada em diversas áreas. E muitos políticos, eles pegam esses conselhos e aparelham esses conselhos com representantes do seu grupo político, para que o dinheiro ele não vá realmente para quem precisa. Para quem de fato é dono do dinheiro. Para quem né? de fato é dono do problema e que aquele dinheiro está sendo direcionado. Seja para o combate à homofobia, seja para a assistência a usuários de drogas. Isso. O dinheiro acaba indo para outros fins, outras atividades, outros interesses, que não os interesses de quem está lá na ponta. Justamente. Então, pessoal, é importante que vocês tenham essa noção, porque muito que a gente fala aqui não é falado no meio televisivo, não é falado nas grandes mídias. No outro podcast eu já tinha comentado isso. Por que não se fala? Porque eles vão lá e compram uma página do jornal, compra uma página do blog. Então, para aquele blog, para aquele jornal, eles nunca vão denunciar ou falar algo. Vai ser atrativo. Vai falar algo que bata de frente com a gestão. Isso, e é não como vai eu falei, ter a crítica, né? Isso, é Fred, né? Sim, é como eu falei, para esse público, não só para a questão gestão, né? Hoje de Jaboatão, mas para a questão política, LGBT não tem força. E quando eles falam da questão que a gente não tem força, que a gente não tem a união, é na questão política, de voto. Tá entendendo? Então, eles visam a gente como um público, como uma população, que para eles tanto faz ou tanto fez, está do lado ou está a oposição. Porque na hora da decisão do poder, a gente não consegue mostrar que a gente tem força. Mas isso a gente tem que mudar. Isso tem que mudar porque a gente tem que começar a enxergar que é como eu falei, somos sujeitos políticos, estamos inseridos em
todos os ambientes, em todas as políticas, em todos os setores. Sim. Né? Isso eu falo dos LGBTs autodeclarados que tem em Jaboatão, que na estatística já vai mais de 40 mil. Esses dados a gente tem através do Conselho LGBT de Jaboatão. 40 mil. 40 mil autodeclarados, né? Fora aqueles que a gente sabe que são indecisos, que ainda não se descobriram. E aí, quando a gente vai falar de números, se essa população de fato já se autodeclara e se reconhece, hoje a gente teria uma candidatura LGBT para deputada eleita só com o voto do nosso município. E aí, o que é que acontece? Muitos LGBT desses são LGBTs que não têm um reconhecimento da classe, que é aí que são aproveitados pela gestão e por outras questões políticas para mostrar, não, a gente tem LGBT na gestão, a gente tem LGBT trabalhando dentro da prefeitura. É o LGBT conservador? Isso, que é a questão conservadora, né? A questão que... Como é que é o LGBT conservador? Então, fala pra mim vamos lá, vamos debater, né? Veja só. É interessante. Eu não tenho como especificar muito bem, porque eu não faço, já deixei bem claro que não tem nem como eu ser uma conservadora. Porém, são aqueles LGBTs que, na minha visão, quanto pessoa, não é uma questão que eles são autodeclarados conservadores, até porque quando elas largam de 5 horas da tarde, elas vão para todos os ambientes que nós frequentamos. Elas convivem com a gente, ou seja, elas estão ali omitidas, muitas vezes por cargos, por salários, por contratos, para poder ter ali uma remuneração, aonde elas vão ter que maquiar um personagem, que é o que acontece muito. Eu digo isso porque eu já fui estagiária da Prefeitura de Jaboatão, né, patentada pela minha faculdade, eles não tinham como, né, questionar, porque eu estava ali via educacional. E quando eu comecei a ter acesso ao complexo administrativo de Jaboatão, eu parecia um extraterrestre. Porque era um ambiente que não era visto uma mulher trans ali transitando. E eu entrava, saía, andava, era do guarda que estava lá na porta até a última bancada. As pessoas se surpreendiam. Quando eu falava, né, que percebiam pela minha voz, muitas vezes elas não percebiam pela aparência, mas aí quando eu me comunicava, falava com alguma amiga minha de sala, aí você via as expressões e olhavam assim, porque era estranho ver uma mulher trans dentro desses espaços. Isso. E aí eu cheguei até a discutir uma vez com a gestão sobre essa questão de dar, né, oportunidade de mostrar, vocês falam que não tem, né, preconceito, que não são homofóbicos, que não misturam, até porque o Estado é laico, mas por que vocês, cadê? Me mostrem. Aí vieram trazer uma menina, né, que é uma mulher trans, que é do Guarda Municipal. A gente hoje dentro de Jaboatão, né, a nossa amiga também que faz parte do conselho, a Hebe. E aí vieram me dar esse questionamento. Não, mas temos uma mulher trans na Guarda Municipal. Eu pago. Ela é concursada, entrou na Guarda concursada na transição e já terminou sua transição dentro da Guarda. E hoje sofre um preconceito enorme. Tem até problemas já que já teve com ela dessa questão mesmo de aceitação. E ela está ali garantida pela lei porque é uma funcionária pública concursada. Sim, concursada. Sim. Me mostre uma trans, né? Me mostre uma mulher trans que está ali trabalhando. E é aquela questão, se tiver, é a parte conservadora que está presa, calada, oprimida por um salário e por um contrato. Que é o que, infelizmente, os poucos que ele tem. Mas é isso. E aí, nesse momento agora, a gente vai estar mostrando algumas imagens aqui, pedir para o nosso diretor colocar na tela, para vocês irem comentando aqui da militância de vocês, dos trabalhos que vocês fazem aqui na cidade de Jaboatão. Vamos lá, Gael. Vamos lá, diretor, bota aí na imagem. Aí a gente tá com o pessoal... Vocês estão apoiando o futebol também, as áreas esportivas aqui na cidade, Isso. Esse grupo, esse time é lá do bairro de Santo Aleixo, da comunidade da Cascata, aonde eu estou dando um apoio cultural mesmo na questão do incentivo ao esporte, né? E deu muito o que falar quando os meninos levam aí para os treinos, para os eventos, os campeonatos que eles participam, justamente por ser uma imagem de uma mulher trans inserida dentro de um esporte, né? De uma atividade que não é cultivada pela população LGBT, de fato, ali, né? E deu muito o que falar. Essa outra imagem foi o primeiro ano que a gente realizou da visibilidade trans, onde a gente conseguiu trazer o balcão da cidadania com serviços, né, oferecidos pela... Isso é lá na Padre Roma, no espaço Absoluto e Recepções. E aí a gente trouxe, além da população trans, seus familiares, parentes. Isso foi em em 2022, ano passado.
Justamente ali ainda estava na pandemia, a gente conseguiu fazer vacinação, cadastramento do CAD único. A gente conseguiu trazer alguns serviços bem interessantes. Foi expandido não só para a comunidade LGBT, mas... Isso, porque é essa coisinha de falar só LGBT, porque a gente luta tanto pela igualdade, e eu tento trazer essa fala. Muito bom. A gente é pra igual a todos. Sim, então, sim. LGBT tem mãe, tem pai, tem família, tem primo, tem tio. E aí a gente especificou, não só para a população, porque quando a gente direciona trans, LGBT, meio que dá uma exclusão a todos. E a gente não quer excluir ninguém, até porque a gente luta pela igualdade. Eu tenho até uma dúvida, Stephanie. O que é que significa assim? Porque eu vi... Cada sigla, vamos LG, lá. Que até eu tenho um pouco de dúvida. LGBTQIAP+. Pronto. Diga o que significa. O L, né, é a questão das lésbicas. O G é a representação do gay, né, que é a base de tudo. O B é os bissexuais. O T são nós, né? Mulheres trans e travesti. O Q é o queen, certo? O I é os intersexos, que são aquelas pessoas que antigamente eram chamadas de hermafrodite. Vocês lembram que era uma palavra bem... Roberta Close, a Roberta Close, né? Uma referência, né? Que são pessoas que nascem com, muitas vezes, os dois sexos. E antigamente era meio que uma dificuldade, porque às vezes a medicina dava para que o pai ou a mãe decidisse. E hoje a pessoa ela nasce e ela mesmo se identifica com o sexo que ela tem mais. E o A? Afinidade, não. O A são os assexuados. Assexuados. O P são os pansexuais. Isso. E o mais somos todos nós. É todos. E mais uns pouquinhos, né? É verdade. Você falou também outra sigla aí que eu anotei aqui, é o PrEP, que é uma pílula, não é isso? Para Tu quer falar, Gael, sobre o PrEP? Fala um pouquinho sobre o PrEP. O PrEP é uma medicação que previne na exposição. Na exposição com HIV, né? Com HIV. Se a pessoa fizer Tem um ato sexual. Tem um ato sexual com a pessoa que tem HIV. Mesmo que não saiba. Você não sabe, teve um ato sexual mas ele faz o uso do PrEP. Posterior ao ato. Isso, ele não corre o risco da contaminação. Aí como é que faz para se ter acesso a esse porque assim, o PrEP foi mais... por isso que não teve uma divulgação, que é mais para profissionais do sexo. Tanto para a questão não só LGBT, mas mulheres e homens também, que trabalham como profissional do sexo. Tem um público que é voltado específico. Material, né? O cara vai chegar na farmácia, eu quero Não. Normalmente são em esportes, locais públicos, agora, postos de saúde. Você vai, aí você faz um exame, aí constar que você... não é soro positivo, deu negativo, você vai... Não, eu quero fazer uso do PrEP, porque não, tem gente que é alérgico ao preservativo. Mas isso também não vem um caso porque tem as outras demais, né? Tem que usar de todo jeito. Isso, né? justamente. Né? Então, assim, esse é a proposta do PrEP. E foi uma das lutas que a gente conseguiu no Conselho para poder o ambulatório. Porque se eles divulgam que tem um ambulatório LGBT dentro de Jaboatão, então eles têm que atender a todas as necessidades que essa população tem. E era um serviço que era prestado e aonde a própria gestão deixou de servir. Foi obrigada a fazer. Isso, foi obrigada pelo Ministério Público. Inclusive, a gente entrou com ação através do Ministério Público, exigindo a volta desse atendimento, desse serviço para ser disponível. Isso. E hoje eu acredito que a gente conquistou. Eu estava até na última reunião, parece que já está encaminhamento. Vamos lá voltar para as imagens. Vamos lá, para mim essa imagem é uma imagem linda, é uma representação muito grande, né, Guel? Então, essa imagem foi no dia que a gente fez o lançamento do Instituto Transformar, né? Esse instituto foi uma ideia junto da gente, de Batiguel, porque a gente já via nessa militância, nesse trabalho, nessa divulgação de que a gente precisava de um mecanismo para poder ser identificado, né? E aí a gente criou esse Instituto Transformar na perspectiva mesmo da questão da transformação. Não só para a questão de trans e travesti, mas todo o público LGBT, mas na questão da transformação, como a gente estava falando das nossas vidas no começo. Né? A importância que um LGBT tem dentro da sociedade. Sim. Né? E um Nós espaço somos de excluídas. acolhimento. Um espaço de acolhimento. Que vocês não tiveram, mas que a gente possa quer que essas proporcionar para outras pessoas. Justamente. Então,
nessa luta. A perspectiva do Instituto Transformar é mostrar para a sociedade que travesti, gay, lésbica, trans, todas as letrinhas, elas estão inseridas dentro da sociedade. Muitas vezes oculto ali, né? Porque muitas não têm, né? A liberdade de expressar a sua identidade, mas que hoje é um ambiente que a gente consegue mais ver. A gente consegue entrar na educação. Hoje tem professores que são que têm sua identidade assumida, profissionais da saúde. Então, aonde você hoje transitar, você vai ter mais, nem que seja 1 ou 2 ali, mas você vai conseguir. E a gente tenta trazer para essas meninas, né, essa importância delas serem inseridas no mercado de trabalho, na educação, em todos esses ambientes e também trazendo para elas o reconhecimento enquanto cidadãos de direitos. Sim. Né? Porque às vezes na própria família ela não tem ninguém que lhe oriente. Isso, né? muitas vezes elas não Que têm nem a base familiar, porque verdade. elas são excluídas. Então, muitas meninas dessas chegam atrás da gente pedindo Foi ajuda, violentada. Eu mesmo fui uma base dessa, que eu venho de uma família completamente evangélica. Eu saí de casa com 15 anos de idade. Com 17 anos, crime, né? Foi pra rua. que eu não tenho vergonha de dizer, eu já enfrentava uma rua. Como profissional do sexo. Infelizmente. E aí a gente tenta dar esse suporte a essas meninas, muitas vezes até por nossa conta mesmo, né? Como o Batiguel falou, já botou muitas meninas para morar na casa dela, tanto que a gente tem até um projeto aí de ser criado, se caso a gente chegar lá na Câmara Municipal de Jaboatão, que é a Casa de Manhã, aonde a gente vai inserir esse projeto dentro do Instituto Transformar. Sim. E é onde a gente vai dar uma base para a população LGBT de Jaboatão, para eles se sentirem acolhidos, que é aquela coisa que eles não têm na base familiar, e a gente vai dar toda a assistência social, psicossocial, de saúde, e até mesmo a pessoas LGBTs que vivem em situação de rua, um banho, uma refeição. E essas pessoas têm uma base. Higiene básica Isso, também. essas pessoas têm uma base para elas se tornarem cidadãos de direito. Sim. Né? Cidadãos sociais. E isso a gente já também em parceria, essa foto aqui a gente está em parceria com o Leão do Norte, que é uma ONG também do Recife, muito respeitada, nosso amigo Marconi, que dá um suporte e é um dos que luta comigo por Jaboatão não ter nada, né? Ele sempre brigava comigo. Stephanie, eu não vejo outra pessoa. Batiguel, vocês têm que dar, né, continuidade a esse trabalho, porque senão Jaboatão não vai ter representação. E isso aí foi justamente na pandemia, né? Tá vendo aí todo mundo de máscara. Todos esses LGBTs são de Jaboatão, né? O Leão do Norte, ele conseguiu um patrocínio com a empresa que distribuía uns cartões de alimentação específico para a população LGBT que estava em situação vulnerável, sem trabalho, sem moradia, e aí a gente reuniu, né, toda essa população de Jaboatão. Tem ícones aqui de Jaboatão, tá de máscara, que se vocês verem, faz parte da história da cidade. E a gente conseguiu, em parceria, né, mesmo sem ter registro, tudinho, pela nossa bagagem, respeito que a gente sempre tem. Mandam um suporte. Né? Sim, a pandemia trouxe muita questão psíquica, né? Muito. Muito sofrimento psicológico para ser trabalhado também. Sim. E sem contar que a maioria dos LGBT trabalham no profissional da beleza. E foi um dos setores muito afetado. E muitos LGBTs não conseguiram fechar as contas, não conseguiram, né, manter seus aluguéis. E aí foi onde a gente deu um suporte, tirando até do bolso, para poder não deixar essas meninas fazer uma besteira, né? Sim. É isso. Essa foto aí foi apagada, né, Guel? Foi ano passado, 2022, a gente conseguiu. Boa viagem. A gente conseguiu um transporte para levar todas as meninas, meninos, né, todas as letrinhas de Jaboatão para representar. Tivemos um apoio aí político também, patrocinando. Fizemos um café da manhã para as meninas. E assim, gente, é até interessante, né, Batiguel, a gente falar isso, porque quando a gente divulgou que tinha um ônibus que a gente ia levar, ia trazer, ia oferecer um coffee break, um lanche, nem elas mesmas acreditaram. Elas ficaram assim, sem saber, não foi? E paga, vai ter alguma taxa, vai ter algum valor? A gente não, gente, a gente conseguiu, a gente brigou, a gente buscou pessoas, e tá aqui o transporte, vai buscar. E elas assim, meu Deus, elas não acreditavam. E aí a gente dentro do ônibus, né, a gente conversou com elas e a gente disse, gente, essa é a política. Essa é a militância que a gente tem que ser reconhecida. Essa é a resistência. Essa é a resistência. Somos corpos, somos seres humanos. Então, se nos juntamos, se nos unirmos, mostramos que nós temos força. E a gente lotou um ônibus com 46 pessoas LGBT, saindo de Jaboatão, indo lá fazer a nossa resistência na Parada da Diversidade do Recife. Voltamos, conseguimos fazer um trabalho muito legal e politizar
elas também. Para poder elas terem esse reconhecimento, né? Isso daqui, João, né? isso daqui já é a parte cultural, né? Que já é uma demanda também da gente, que a gente defende muito aqui em Jaboatão, que é uma questão 100% esquecida. Jaboatão é a terra do Leão do Norte, né? Tem até músicas que falam da nossa cidade, mas infelizmente da pátria, né? mas terras de cantores que também eram de daqui. grandes artistas, pronto. Silvério Pessoa era daqui. Veja, eu mesmo, a Batiguel também tem prêmios dentro de cultura do ciclo junino estadual. Foi a primeira travesti a ganhar um prêmio dentro da prefeitura do Recife. Sim. Né? Nossa, Eu consegui, enquanto mulher trans, ser a primeira noiva do ciclo junino a ganhar um prêmio estadual, reconhecida como a melhor noiva do estado de Pernambuco, competindo com mulheres. Então, assim, a gente, mesmo estando ali na militância LGBT, a gente também leva essa questão da cultura, porque a cultura ela é dominada por 90% LGBT. E sem contar que é um mecanismo de renda. Hoje, Batiguel é profissional da beleza porque ela começou a fazer cabelo, maquiagem dentro de um grupo junino. Hoje eu sou me acolheram, né? Porque eu estava assim, jogado. E quando eu recebi esse convite, eu não tinha era nem beira. Eu estava feito bola na casa de um, na casa de outro. Então, foram umas pessoas que me acolheram. E que ali eu tinha comida, eu tinha dormida sempre. Mesmo quando acabou o ciclo junino. Teve as alianças. Então, assim, eu mal, às vezes, ia para casa, que eu morava com meu tio, não tinha mais contato com meu pai, nem ninguém da família, assim. Minha família foi justamente a cultura. A cultura. A quadrilha em si, porque era as mães das meninas que gostavam de mim. E vai lá em casa. E isso, eu já dizia, olha, eu faço faxina, eu lavo roupa, eu faço tudo. Sempre se virando da sempre maneira se virando, porque que pode. Até os meus 20 anos, eu sempre me virei assim. Porque até aconteceu um fato que eu tive que sair das ruas, foi quando eu fui pega, né, ali perto daquele viaduto Tranqueiro Neves, tem uma amiga, e uns 10 homens creio que era do batalhão de choque, que era um carro muito grande, né? Me abordaram, minha amiga estava nos fundos de uma empresa já, e me levaram para lá e foi horas de tortura. Que ano foi isso, Batiguel? Foi em 97. Bateram em você... Por nada. Por nada. Você perguntou, estava fazendo o que aqui? Eu digo, trabalhando. É o único mecanismo que a gente tem. Aí já vieram, aí eu estava conversando com um rapaz na hora que eles chegaram assim, de repente, aí já me abordou, rapaz, foram muitos para cima, o outro veio comigo. Aí perguntou, e na hora H, o outro cliente que estava com a minha amiga nos fundos, que é ali onde foi construído o outlet, ali era tudo mato, né, na época. Então, aí já me levaram para lá, e ali foi coisas... Isso é uma coisa que é comum, né? Sim, que é normalizado, absurdas, né? Absurdo. O que você imaginar de cacetete, coronhada, de morro, de tudo foram horas. Essa minha sexualmente abusaram de você? Sexual? Não teve, não teve. Essa parte não teve, foi somente... Daí foi quando tu deu o pontapé inicial a ser profissional da beleza. Sim, aí eu fui me virar, né? Eu disse, eu tenho que me virar, eu não venho mais pra cá. Disse até essa minha amiga estava um mês de bombada, né? Que a gente chama de silicone no corpo. E ela gritava muito, porque era muita dor. E assim, foi aquele desespero. Eu não sabia se eu chorava, se eu... Aí me deu uma crise de riso, que assim, foi uma situação que eu disse assim, meu Deus, eu tô apanhando de quem é para me defender. Você não tá fazendo nada de pois errado. Né? Tá cometendo um crime. Então, ali foi uma coisa absurda aquilo. Foi uma Você coisa ficou absurda. em choque. Muita gente em choque. Aí daí eu disse, eu não vou mais. A reação fica diferente. Eu não vou mais porque eu desisti. Foi quando aí eu passei a estar fazendo como se diz o ditado, meus corre, né? Vai faxina aqui. Nunca tive vergonha de falar. Sim. E foi quando eu disse, passei a morar com uma pessoa que me acolheu, que eu tenho ela como minha madrinha hoje em dia, e ela tinha um cabeleireiro. E ele ia fazer a escova dele. Aí o cabeleireiro olhou para mim e disse assim, pega no secador. Ah, você tem jeito.
Você foi se descobrir. Então, daí né, eu comecei... Que a bicha também é boa na cozinha, viu? Deixa eu dar um nome, que eu achei que eu ia ser cozinheira. É, muito bom, viu, gente? Aí Só pra E destacar. pode ainda Não, ser. Pode verdade. fazer gastronomia. Eu comecei, eu botei aquilo na cabeça. Aí comecei. A pegar as vizinhas, as filhas da minha madrinha, os cabelos estufavam. O babado forte. Até receber um convite para ir pro salão, para ser um escovista, tá? Então, dali, eu, com pouco estudo, né? Porque eu não voltei a estudar. Porque ou eu estudava ou eu fazia minhas coisas para sobreviver. Então, eu cheguei, aí falei, aí fui pegando macete. Aí pronto. Quando eu só ia ficar novembro e dezembro nesse salão. Final de ano que é festa, né? Né? Que é o corre-corre, né? Quando foi em janeiro, ela me chamou. Disse, você vai continuar comigo. Gostei do seu serviço. Que eu gostei muito de você. E assim, e eu sempre... E é uma arte, né? A parte da beleza é uma isso arte. mesmo. Veio justamente pela questão da cultura, né? Sim. Porque foi... Aí eu maquiava as meninas na quadrilha. Na quadrilha. Então, tudo assim foi eu não sei o que tinha acontecido se eu não As coisas tivesse foi se encaixando, conhecido. né? Sim, por isso que a Né? gente tem essa valorização da questão cultural, porque a Sim. gente sabe que ali pode se transformar ou descobrir novos talentos. Novos talentos. Porque é às verdade. vezes é um local onde os LGBT se sentem confortável, se sentem à vontade, aonde tem muita gente que é igual a eles, e ali a gente consegue ver novos talentos. Sim, vocês relembram o passado que vocês tiveram Isso. Justamente. também, né? E E deixa eu lhe ensinando dizer- a vivência Isso. e Isso. passando adiante. E deixa eu lhe dizer a questão do prêmio. Quando eu entrei, que eu recebi o convite para entrar, eu cheguei na quadrilha, eu morava com meus tios. Meus tios não tinham umas condições financeiras muito bem. E eu reuni, foi quando eu já tinha me descobri, né? E eu conheci uns 3 amigos, que a gente só andava nós 4. E 2 já se foram, aí ficou eu e o outro ainda por aqui. Aí a gente disse assim, vamos... A mulher do meu tio trabalhava num colégio. E ela passou, quando eu comecei a morar com ele, não ir mais para a escola. Quem ia era eu. Para fazer a faxina geral. Então eu ia, porque eu tinha que ter uma casa para ficar, uma comida para comer. Então eu limpava todas as salas, deixava tudo organizado. E de lá eu tinha achado uns crachá, né, que já tinham arrancado as fotos. Eu peguei, chamei as outras 3, disse assim, a gente vai pedir, dizer que é para creche. Para a gente ter um meio também de sobreviver e ter o pão dentro de casa. Então daí, quando a gente saiu para a rua, foi quando eu cheguei no local que tinha essa quadrilha, que já ensaiava, né? Era muito famosa na época, chiclete com banana. Então a dona me convidou. Já bota um centro também. Sim, Isso aqui. me convidou para fazer parte. Então eu disse, eu quero. A minha amiga também se empolgou. Aí disse, não, tu vem. Aí fui lá. No dia que eu cheguei lá, a gente saiu de lá embaixo de pedra. Nossa. Porque chegou uns caras que já veio tirar onda aí, mas depois disse, não, vou desistir. Parece que era uma coisa de futuro mesmo, né? Uhum. Então eu peguei e fui, aí teve o primeiro casamento, aí no segundo, aí sempre a Fundação de Cultura, que faz o concurso, né? Da o Prefeitura do Pernambucano. Recife. No caso, vocês se conheceram na quadrilha, Isso. na organização. Isso. Eu comecei a fazer a minha transição justamente quando eu comecei a participar dessa quadrilha que Batgirl já era de incluída lá. já. Já era uma das responsáveis, já Sim, participava da diretoria. E quando eu cheguei... Eles eram das líderes do Isso, movimento. é, aí você- já Já fui estou aqui muitas me recebida. chamam de mãe, porque eu sempre estou ali, Isso. Acolhendo. acolhendo, Massa, peitando. massa. Aí, fulano de mim, peraí, Dá vamos aquele lá. apoio, né? Que Isso. precisa. né? Eu comecei também no Ciclo Júnior nessa mesma quadrilha, que era a Chiclete com Banana da Vila Rica. E através de Batgirl e das outras que já tinham passado por esse procedimento. E aí foi quando eu me embarquei também no mundo da beleza. Já comecei a dançar de menina também, porque na época não era permitido. Né? Tinha as meninas que eram meninas mesmo que dançavam de damas e a gente era Era conhecido isso como mesmo. caricatos. Que eram tipo personagens Só para de fazer o palhaçada. casamento, né? Só para fazer algo engraçado. E aí a gente quebrou esse preconceito junto com o Batgirl, com as meninas. Não, a gente vai dançar de dama como as outras meninas. E aí a gente começou também a enfrentar as barreiras no Recife, na capital. Porque eles também tinham esse olhar, não é dama. Pronto. É caricata, é personagem. É homem. É homem. homem dançando de mulher. Aí, por isso que dentro da fundação eles diziam assim, porque quando Já tava no saíam as 12 substantivo masculino. classificadas,
aquele personagem não tem nada a ver. Aquela coisa vestida de mulher que não tem nada a ver ali. Então, aí, eu passei 2 anos sem poder entrar. Eu entrava nos outros que o povo pedia. Os concursos de rua, né? Que não tinha a federação ali. Porque a gente acabava com palhação. Só que aí eu não entrei. Eu passei 2 anos sem entrar. Quando a quadrilha não ficou entre as 4, né? Finalistas. Aí, não, a gente não vai tirar mais a bicha, não. Porque a bicha, quando chega, faz sucesso. Aí eu disse assim, o que eu devo fazer para criar uma coisa que chame a atenção dele, que vá para o original? Aí eu tenho um amigo meu, que também era diretor. Não, vou fazer tu vai ficar um personagem agora bem caricato, assim. Uma roupa bem estampada de chita, bem rodada, uns peitão desse tamanho. Foi quando eu tive o prazer de receber essa honra, um reconhecimento por ele. Mas não foi nem tanto por isso. Era a liberdade que muitas queriam ter. De estar ali, né? De estar ali, de estar ali. Na representação. Na representação. Não é à toa que quando eu recebi, a arquibancada levantou. Então, assim, foi ela abrir. Então, todo mundo em Panamá, a senhora abriu os caminhos. Sim, e reconheceram o Ela seu foi, talento. isso, e a gente também tem exemplos de quadrilha, que foi a primeira, né? Que é a Lumiar do Recife, que veio com esse propósito. Também. Tanto que hoje é reconhecida como uma das quadrilhas que mais valoriza o público LGBT. Mulheres trans. A rainha da quadrilha é uma mulher trans, né? Que é reconhecida no estado, no Brasil todo. Então, a importância da cultura, do ciclo junino na vida da população LGBT. Que isso aí ela disse, eu vou ganhar, então eu vou peitar. Então, a partir do momento que ela teve os seus primeiros méritos, todo palhação aceitou. Tinha palhação que pegava microfone para dizer. E menino hoje, vestido de mulher. E se a gente parar para analisar, se há anos atrás isso não tivesse acontecido, hoje o ciclo junino de Pernambuco, eu acho que não existiria mais. Porque quem mantém as quadrilhas do Nordeste, de todos os estados do Nordeste, vivas hoje, é a população LGBT. Figurinista, projetistas, coreógrafos, costureiros, bordadeiros, personagens, o elenco da quadrilha que participa ali dançante. 80% é a comunidade LGBT. Então, veja a importância de manter viva. É como a gente falava, há anos atrás, a gente era vista, né, como algo que ali não teria valor, que não tinha importância, que era proibido, né? Já, como a Patrícia falou, de não poder nem entrar no festival, no arraial, hoje, se a gente não permanecesse, essa cultura não estaria viva. Sim. Então, não assim, batesse na tecla. É por isso que a gente aqui em Jaboatão... É um cenário de luta, né? Um cenário de luta. É por isso que a gente tenta... Né? Quer deixar isso acabar. Né? Porque na minha época tinham muitas quadrilhas aqui. E era uma fase de acolhimento, porque não era só eu que tinha um problema. Eram várias, né? Eram vários, que às vezes chegava sem comida. Aí eu dei a ideia à dona da quadrilha para sempre levar um pãozinho, ela levava um pão, um suco. Então, muitas vezes ali a gente via ali que era uma refeição. Se sobrar, eu quero. Então, assim, aquilo sempre, por isso que a gente nunca quer deixar essa cultura acabar. Morrer. Porque nós trouxemos nomes para Jaboatão. Aí vem outros, né? Vem outros precisando também desse acolhimento, né? É porque isso que a gente criou esse evento. A gente tá vendo aqui também outro evento que vocês... Isso. Esse nome, Otim na Roça, é já proporcional mesmo, né? Por conta do dialeto do Pajubá, na questão até do candomblé, né? Que é onde a gente tem muito envolvimento. E aí, o Otim, dentro da linguagem da gente, significa cachaça. E aí é a bebida, a questão da festividade, do festejo do ciclo junino. E a gente criou esse evento com o nome Otim na Roça, que é onde a gente proporcionou uma parada cultural dentro de Jaboatão Centro, que foi uma atividade onde a gente movimentou todos os ritmos culturais com coco, maracatu, grupos de dança, swingueira, pagode. Gente, conseguimos juntar 2.000 pessoas. E foi justamente essa atividade que a gente fez aqui em Jaboatão, aonde teve a questão de perguntar se ia ser droga, se ia ser coisa de viado, se a gente ia fazer prostituição. E a gestão já vinha, né, realizando atividades em Jaboatão e não conseguia fazer nada nessa proporção. E a gente conseguiu tudo isso com patrocínios e com custos do nosso bolso, e a gente conseguiu levar a população de Jaboatão. Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia, foi em 2019.
E os artistas da cidade, como vocês estão vendo aí, tem artistas do município que muitas vezes não têm valor, que não têm reconhecimento, né? Muitos deles chegaram até para falar para a gente que reviveram a antiga festa de Santo Amaro, né? Hoje a gente tem a festividade que hoje é mais religiosa, porém, há anos atrás, a festa de Santo Amaro, ela tinha a questão religiosa, mas ela tinha a festividade lá embaixo, onde acontecia as atrações, as apresentações, e esses artistas que são da cidade, eles falaram para a gente, eu não conseguia fazer uma apresentação ao público de Jaboatão, a não ser privado e particular, que é aquele que a gente paga para estar ali presente. E vocês proporcionaram algo para a gente, um público ao meio no meio da rua, gratuito, aberto ao público, gratuito, na valorização e no reconhecimento. Da sua própria cidade, né? Dentro da sua própria cidade, né? O próprio aí, o MC Rafa, que é daqui do município, ele saiu super satisfeito. Né? Os bailarinos dele também é da cidade. Você tocar para seus amigos da infância, justamente, você tocar para seus parentes. O grupo de dança. Pessoas, sim, tem aquele coisa, eu vou me apresentar na praça. Sim. Vai ter um evento lá e eu vou estar lá. E a gente conseguiu. Amigos da rua, né? Justamente, a gente conseguiu renascer. Né? Convidamos pessoas também de fora de Jaboatão e também reconheceram muito a organização do evento. E daí a gente deu ponto a partida a várias outras atividades culturais, LGBTs, dentro do município. E conseguimos trazer esse trabalho aí muito bonito para a cidade de Jaboatão. Vocês tinham falado, né, Stephanie? Essa foto é top. Vamos terminar de dar Vamos terminar. Aqui. Pronto. Isso aqui foi na Assembleia Legislativa na LEP. de Pernambuco. Isso. Foi a primeira vez, não foi? Tá foi, aqui. Essa aqui é a Bárbara também. É uma das nossas militantes que também está com a gente, é uma mulher trans. Eu ali no meio, né? Por coincidência, estou com a mesma roupa, gente. E ali na ponta, a Batiguel. Você vê a importância da foi gente proposital, aqui, né? Então, vamos lá. Essa foto aí, ela remete... Eu chego até, acho essa foto linda. Porque quando você olha, você vê uma questão mesmo de domínio da nossa população numa mesa dessa. Foi lá no gabinete do Clodoaldo Magalhães, que hoje é deputado federal. A gente teve um convite através das nossas atividades realizadas dentro de Jaboatão, junto com o intercâmbio do Daniel Alves. Né? Ele estava fazendo esse intercâmbio e a gente foi levar para eles ideias e propostas. Inclusive, ele até pegou uma dos nossos projetos para poder levar para ser discutido e, quem sabe, virar até projeto de lei em Pernambuco. E também a gente foi conhecer quais projetos que ele já tinha levado para ser votado e alguns que já tinham aprovado, inclusive a questão da doação de sangue. Né? Eu não sei se vocês sabiam, mas LGBT, travesti, não podia doar sangue. Isso. Né? Era uma coisa assim horrenda, eu não tenho nem palavra para expressar de como era uma rejeição à nossa população nessa questão da doação, porque se você se identificasse como LGBT, você era impedido de fazer esse ato. E sem falar da importância... Tatuagem também não podia, né? Da importância que tem de salvar vidas, né? Eu mesma nunca cheguei diretamente a sofrer uma rejeição, porque quando eu fui fazer, eu tinha uns 20 anos de idade, fui tentar doar sangue, e o médico, por sinal, ele foi bem relativo. A desculpa que ele me deu para eu não ter a permissão de doar sangue, porque eu tenho um tipo de sangue muito raro, que é o O negativo, que é aquele que você doa para todo mundo, é compatível para todos, mas para receber só recebe o mesmo. E tem uma pessoa da família que estava precisando de doação e eu fui, mas quando cheguei lá eu fui impedida. E ele usou a desculpa que eu não poderia doar sangue porque eu tomava hormônios femininos. E aí, se uma pessoa de sexo masculino tomasse aquele sangue, ia crescer peito e tal. Eu fiquei olhando pra cara dele, aí eu disse, mas tá... Na hora do sangue lá, tem masculino e pra feminino, né? Divide lá. Gente, juro a vocês, essa foi a justificativa que o médico me deu. Pronto. Na época eu não tinha prótese de silicone, eu usava hormônios femininos. Pra mulher, no caso, pois é, e assim, gente, é sangue, né? Porque a gente vê tanta propaganda dizendo a necessidade de doar, né? De bancos de dados. Né? E foi essa a justificativa. Ele olhou pra mim, ele fez, olha, como você... Ele perguntou, você toma algum tipo de remédio controlado? Eu fiz, não. A única medicação de rotina que eu tenho de fato é a minha hormonização. Por ser uma mulher trans, travesti, é normal. Aí ele, então você não vai poder, me desculpe, porque se caso um homem, mesmo assim, ele disse, se for tomar o seu sangue, ele pode ter transformação no organismo. Aí eu, tá bom, aí, enfim. E aí, quando a gente foi nesse momento na LEP, a gente foi muito bem recebida, né? Nunca tinha pisado. E é um local bem interessante. Esse convite também foi, mais uma vez, nessa questão aí foi a minha pessoa, né? Onde o deputado Wanderson Florencio fez uma honra em homenagem a todos os profissionais da beleza e da saúde de Pernambuco.
E eu fui uma das convidadas nessa questão da saúde, como profissional da beleza, e tive esse diploma lá reconhecido. E detalhe, viu, gente? Eu fui chamada através da questão da cultura, porque eu faço parte da estética de beleza de uma das quadrilhas de Pernambuco, que é a Dona Matuta. E eu fui representando esse segmento e fui super empolgada, né? Porque você falou de beleza e saúde, você já linka com a população LGBT. Falou de beleza, gente. Cabeleireiro, nada contra as mulheres, né? Os profissionais, mas são os melhores, é a população LGBT. E aí, quando eu me chego lá, na Alep, já tinha ido, né? Já estava me sentindo mais à vontade em casa, né? Toda produzida, todos os homenageados eram pessoas cis hétero. A única trans, tinha gays, né? Porque também foi o segmento da quadrilha, que os maquiadores também são LGBT. Porém, a única representação trans era eu. Inclusive, o segmento da quadrilha ficou até meio assim, chateado, porque eu olhava para um lado e eu me sentia, gente, cadê as meninas? Aí eu questionei, na beleza dos outros segmentos, não tinha uma mulher trans, não tinha, né, na questão da saúde, tantos esteticistas também aí, que também, né, são trans. Aí todo mundo ficou naquele cri, mas eu fiz pelo menos valer a representação, né? Eu estava lá. E também foi um dos momentos de reconhecimento muito interessante. Parece que pode ter umas questões aí. Vamos lá, Paulo. Vamos falar um pouquinho saúde também. Mental também, né? Que é importante, né? De estar debatendo. Às vezes elas são meio perturbadas também, né, mulher? Os remédios que a vida é luta, gente. É luta. Sim, é uma luta de cada dia. Mas vamos lá. Eu queria saber um pouco mais sobre a questão também de vocês trabalharem com o público LGBTQIA+, na parte do Instituto, se tem um apoio psicológico lá dentro. Então, sendo bem sincera hoje, para você, o apoio psicológico é a gente. Sim. Né? A gente não tem um profissional da saúde ali específico para fazer esses atendimentos. Inclusive, teve até uma menina trans, né, que foi a Raika, que até pediu apoio a gente, que ela passa por um problema pessoal de família, ela tem uma mãe doente, que é idosa, e ela toma conta dessa mãe e também, às vezes, se sente muito pesada psicologicamente falando, da responsabilidade que ela tem enquanto filha. E aí a gente ficou até meio sem saber por onde direcionar, e foi quando a gente acionou o ambulatório. Sim, porém, a gente enfrenta uma dificuldade muito grande, porque esse ambulatório é numa região de elite. É lá em Candeias, Piedade, bairro Nobre. Então, nós aqui do Jaboatão Centro, é um deslocamento muito grande. E aí, muitas vezes, os atendimentos são impedidos por conta disso. Sim, que é uma a questão do transporte. Do transporte. O por ser um público, muitas vezes isso. essas meninas não têm condições. Gente, uma passagem hoje é R$10, carente, viu? Isso. É 5 para ir, 5 e voltar. Então, assim, Sim. é uma água, uma pipoca, que a pessoa não vai sair, porque, como você falou, né, de Jaboatão Centro para Cajueiro Seco, para Piedade, é a mesma cidade, mas parece que você está indo para Caruaru. Então, assim, isso impede muito que a gente consiga utilizar. E é uma das nossas brigas dentro do Conselho, através do Instituto Transformar, a fazer com que esse serviço seja descentralizado. Na última reunião eu falei, gente, a população trans que vai buscar serviço público, ela não vai buscar na elite, ela vai buscar na periferia, nas áreas de vulnerabilidade. Uma fila enorme justamente pra isso porque, graças a Deus, um LGBT que mora na praia, ele tem condições de fazer um atendimento particular. Ele não vai enfrentar uma fila, uma ficha, agendar um atendimento ali que muitas vezes para 15 dias, um mês. Então, ele está ali procurando um serviço de imediato. Já a nossa população das áreas das comunidades, eles precisam daquele serviço de imediato. E aí, quando a gente vai fazer a construção do local, da onde é, como eu vou chegar, como é que eu vou votar, e outra, é um atendimento que às vezes você faz semanalmente, mensalmente, você tem que estar ali na rotina. Desestimula, né? Aí desestimula e a pessoa não usa esse mecanismo. Mas hoje, no momento, a gente não tem um serviço de atendimento psicológico no Instituto. Eu entendo. Eu trouxe isso por conta também. Isso é bom em todo ano, em todos os meses. Sim. Sim, a cada dia. Mas esse mês é da alusão do Janeiro Branco. Janeiro Branco. E é importante, assim, a gente trazer isso para cá Sim. também. Então, tantas falas que a gente trouxe sobre cultura e a saúde mental é importante. Sim, com certeza. Isso para todos também. E até para a gente realizar todas essas atividades, a gente precisa estar bem do psicológico, né? Sim, sim. Senão a gente não consegue entregar
É bom vocês também... Há muito choque, né? Sim. Há muito desgaste, né? Atrito. Porque dá vontade de dizer, não, vamos descer. Sim, a carga eu também... Eu e Batiguel mesmo, a gente às vezes deixa a nossa vida pessoal, problemas pessoal de família. Eu mesmo estou passando por um problema pessoal de família horroroso. E mesmo assim, a gente tem que estar ali em pé para dar conta do trabalho, para dar conta do instituto. Ressignificando isso. Botando ali o problema pessoal de lado e dizendo assim, não, tem pessoas que estão precisando de mim. Tem coisas que a gente não pode deixar de fazer. A galera aqui, se a gente... É como a gente falou, a gente começa com 10, só termina eu e ela. Se a gente soltar a corda, não vai ter ninguém mais para segurar. E não é porque a gente não abre espaço, não. Que a gente abre espaço. Mas é como a gente falou. A dificuldade, o financiamento, o dinheiro, a estrutura que a gente não tem, faz com que essas pessoas venham, mas voltem com a onda. Porque não tem o peito de enfrentar a barreira. Sim, o SUS ele é importante para esses espaços, mas como a gente falou, a fila é enorme. Isso. Então, muitos espaços, até em Recife, em Candeias, tem mais do que em Jaboatão. Sim. Então, eu participei e você também estava na reunião em Natal. Que a gente, sim. Da Arco. É uma pequena ONG que está se construindo agora, que vai acolher também. Sim, com certeza. Sim, vai somar para a gente também. Pra gente é muito importante. Sim. Muito. Quanto mais tiver para mim, melhor. Para vocês. Por mim, cada bairro deveria ter um. Verdade. Porque eu acho que isso só vem para agregar. Sim. Né? Porque a atividade da gente, a visão da gente não é disputar, não é concorrer, não é só uma questão política. Essa questão política que a gente traz não é visando só a questão de chegar lá na política, sentar numa cadeira e ter uma representação LGBT dentro da Câmara de Jaboatão. Mas é de fato da gente conseguir trazer meio para que essas entidades, essas ONG, elas consigam se manter. Sim. Elas têm um alicerce. Porque é como eu uma falo. Estrutura É como eu falo para os LGBT. Eu digo, gente, hoje a gente tem um enfrentamento da política e da religião muito grande. Tivemos aí um presidente da República que foi eleito com o voto da fé. Aonde a gente sabe que são dois mecanismos que não se encaixam, que não casam. Que passamos 4 anos também com o governo. E assim, cada dia mais a representação religiosa dentro da política só vem crescendo, vem virando um marketing. A imagem do santo, né, da religião de Deus, de Jesus, se tornou um mecanismo de dinheiro, de voto, e que isso, quando a gente fala em representação da sociedade civil, não retorna nada. Porque você é evangélico, você é católico, você é umbandista, e que poderiam conviver em comunhão, mas no momento que você está ali, na sua igreja, no seu culto, mas quando você vai para fora de casa ou fora da igreja, você é um cidadão civil de direito. Então, o mesmo direito de Batiguel, de Stephanie, de Fred, ele é comum. É quando ele transita no transporte público. É quando o seu filho ou a minha filha vai para uma escola pública e o professor está de greve. SUS, que ele precisa de um atendimento de saúde, da educação. Do transporte. A questão de estrutura, de iluminação pública. Então, isso daí é a coletividade que nós, cidadãos civis, estamos no coletivo. Se você hoje é evangélico, eu sou católica, ela é ubandista, você é... Isso daí é a parte, gente, é pessoal. Isso não vai interferir no voto, na eleição. A questão do Brasil também foi muito afetada nesses 4 anos, porque a voz de Bolsonaro, ela ecoou para muita gente. E toda a ideia dele, o preconceito e tudo isso, muitas pessoas somaram isso. Julgaram umas outras. Eu vejo o Bolsonaro como um super-herói dessas pessoas. Sabe quando a gente é criança, que a gente assiste um desenho animado e a gente se inspira, se vê naquele super-herói? Bolsonaro, ele foi uma representação de uma classe que estava escondida, fascista, que estava ali e não tinha uma representação. Então, quando ele dá uma voz, quando ele dá a cara a tapa, eu sempre falo, o meu problema, o meu medo não era de Bolsonaro, era dos seus seguidores. Tanto que a gente viu aí, mesmo depois que ele saiu, as pessoas continuam alienadas. E ainda corremos riscos. Corremos riscos. Então, o problema não está nele, sim no que ele representa. Porque se você vê, as pessoas são piores do que ele. E ainda o quê? Ainda pensam que foi implantação de outras pessoas. A alienação é muito grande.
E isso reflete Isso. justamente na educação, reflete no convívio, na Na cultura, educação. que as pessoas vivem assim, andam desse jeito e não abrem E o não olhar abrem- para o isso. coletivo. E Porque não respeitam o próximo. Pois O é, respeito do direito de cada pessoa. sim, sim, De justamente. estar onde quer estar. E é uma escolha dela, é uma vontade dele própria. também. Cada um vai Isso. colher, gente. Se a gente hoje planta o bem, amanhã a gente colhe o bem. Então, E assim esses vai. espaços que a gente está propondo Sim. aqui é importante distribuir para a comunidade, Com conversar, certeza. fazer reuniões, palestras, Sim, ocupar a rua também, a porque comunidade, isso, participar, participar, as pessoas, né? sim, sim, promover Fazer essa transformação, né? isso, Sim. promover associações na comunidade, nos bairros também. Sim. Que está uma De escassez muito moradores, grande. isso, que Essas atividades elas eram muito ativas há alguns anos atrás, que cada dia vai deixando. vai diminuindo. Porque hoje com a tecnologia, com as redes sociais, esses encontros, né? Era muito comum você escutar, vai ter uma reunião na sede dos moradores, né? Sim. Da comunidade dos moradores. E até com a pandemia mesmo, muitas coisas acabou sendo online. Sim. Para a questão da prevenção contra Tudo o começou vírus isso. O também. contato O humano contato começou a deixar humano, de existir. Isso, e muitas pessoas ainda estão com trauma após Sim. também pandemia também. Sim. Então, por isso que também eu acho válido também de vocês promoverem eventos como Janeiro Branco, Setembro Amarelo, Sim. palestras que falem sobre isso Uhum. para a comunidade também LGBTQIA+. Sim, sim, sim. Para que elas tenham esse olhar importante de não só cuidar do físico, da beleza, Sim. do corpo físico, mas Da mente também né? da mente, da saúde Sim. mental. Inclusive, dentro do mês da visibilidade trans, a gente vai agregar não essa questão temática, mas sim Sim. da superação que essas meninas e esses meninos trans Sim. enfrentam para Enfrentam poder a cada hoje dia, sim. estarem muitas vezes inseridas. A gente tem hoje histórias de meninas trans que a gente vai homenagear, né? Que hoje são empresárias, que hoje estão inseridas no mercado da beleza e que elas vão relatar para a gente todos os obstáculos e barreiras que são enfrentados, não só pela dificuldade que é de uma pessoa cis, hétera, comum enfrentar para chegar ao mercado de trabalho, Pra mas chegar só onde- o pela sonho, barra de né? ser Isso. trans, de ser Ah, sem travesti. dúvida, aí já é Sem outro dúvida. obstáculo. Outro Outro obstáculo. obstáculo. Tá E entendendo? temos representações também. Sim. Beyoncé, advogada, Sim, mulher candidata preta. candidata a deputada. Sim, Infelizmente, não não conseguimos conseguiu alcançar. mas já mostramos Mas que é mostrando possível. que é Foi a possível o terceira- Acho que foi a espaço, terceira A mais quinta, votada. a quinta mais de votada de mas Pernambuco. ocupando espaços aí que E sem sentar na cadeira. Hein? É uma coisa que você para é pra pensar e verdade. dizer assim, gente, tem que Pernambuco. mudar muita Foi coisa. das mais votadas também de Jaboatão, né? Sim, que é um ambiente que muitas vezes a gente tem essa discussão. É por isso que eu digo, Né? olha, a Que pessoa- tem Sim. muitas vezes que coisa não encaixa. quem tá de fora olha pra Jaboatão, aí vê o prefeito que foi candidato, o Evangélico, prefeito evangélico, o ex-prefeito evangélico foi candidato a a governo do estado. governador na chapa de Bolsonaro. Aí disse, não, ali é um público conservador. sim. Mas esse conservador significa quantos por cento realmente da cidade? Sim, Porque aqui você vai ver, Lula ganhou no primeiro turno e Lula ganhou no segundo turno. Então não é um público E a gente- conservador isso. fechado. Lógico que tem aquele conservador que é de 100%. Mas Sim. foi uma luta. mas tem aquele isso. que se Mas- auto-identifica como conservador, mas a prática não é. É, se Já a identifica como prática já é conservador, outra mas na hora H ele reflete. Pois é, ele diz, Rapaz, não, esse isso aqui me camarada identifica, esse daqui não me identifica, me representa. me representa. Verdade. E assim, é quando a- onde tem a confusão, Quando, né? quando a gente coloca esse movimento que Bolsonaro representou no Brasil, a gente tem que ver que esse é um movimento internacional. E tanto Sim. isso, e tanto que o Bolsonaro o quê? Ele fez o quê? E Anderson Ferreira colocou o mesmo número, 22. Vocês são É o mesmo afiliados do partido, né? partido. Faliando, partido. faliado Agora, o o importante partido. que a gente Mas tem foi que uma falar que- visão muito, assim, tipo, estratégica verdade, de trocar O também o Bolsonaro ele já número. foi convidado para o partido para se Sim, candidatar, pra né? Isso. Mas, então, foi uma estratégia de trocar porque era 17. Sim, o número. Mas o eu acho, olha, número. isso que você traz, eu tenho um pensamento seguinte. Quando a gente vai para a política, no meu ponto de vista, Stephanie, enquanto pessoa cidadã civil, eu acredito que daqui para frente, no futuro, partidos ele não vai mais determinar a questão de caráter e personalidade de político.
Porque eu sempre vi na campanha dos bolsonaristas, minha bandeira não é vermelha. Sim. Porque 13 é o número da besta. Porque PT é isso, PT é aquilo. Aí eu pergunto a vocês, se amanhã Lula sai do PT e vai para um partido de centro, como é que vai ser? Aí o PT vai se passar a ser um partido legal, um partido organizado, que não participou de corrupção, vai ser apagado, porque Bolsonaro ele criou um partido para ser candidato a presidente, ganhou. Saiu do partido dele, foi para outro partido e os segmentos foi. Por quê? Não era um número, não era uma bandeira, não é um partido. Mas era a voz é a dele, representação política. Que então ele quer dizer, fazia. se amanhã Lula sair do PT e for para outro partido, tudo aquilo é esquecido? Tá entendendo? Sim, então, sim. eu acredito que não é só o peso E não do partido. Só, eu sei, não, a bagagem de Lula Você também... tira pela a Tami isso. Greta em São Paulo, ela foi eleita pelo partido de Bolsonaro, a vereadora. Ela estava no partido de centro, no número 22, e foi eleita pelo... De direita, né? Foi eleita direita. pelo partido e aí. E é um homem trans. Por Sim. mais que ela possa não fazer uma representação, uma defesa, que é o que Mas eu digo a também Batiguel. estratégias. Mas ela é uma pessoa sim, LGBT que está ali e levanta a bandeira. Sim. Então é como eu falo, eu, Stephanie, não só me aprendo ao partido. O partido diz muito da ideologia, do que a pessoa defende, do que o candidato representa. Mas eu, Stephanie, não acredito que o candidato, estando em um partido ou em outro, vai ter aquela necessidade de dizer, não. Não, é a representação política, é o histórico dele. É o que ele traz na bagagem, é o trabalho dele. Lula amanhã, se criar um partido diferente, ele vai ser sempre Lula. Bolsonaro amanhã foi 17 e agora foi de 22. Se amanhã ele for 10, ele vai continuar sendo Bolsonaro. E a questão do plano do governo também. Justamente, é a defesa, são as ideologias. Sim, sim. Tá entendendo? Você vê hoje muito político de centro comungando com muitas coisas de esquerda. E tem muitas coisas que políticos de esquerda comungam com defesas de direita. Estamos com o vice de Alckmin. Sim, que é de direita. Sim. Tá, então, assim, eu acredito que hoje partido, denominadamente, ele não... As massas é que vão orientar os partidos. Então conversar com a comunidade também e trazer essa comunidade, a população também para saber. Isso. Pessoal, eu queria só a gente pode se encaminhar aqui já para o fechamento, para não ficar vai muito ter parte grande. 1, parte 2 e parte 3. Eu vou fazer só aqui duas perguntas aqui que é relacionadas à questão do acolhimento. Certo. Né? Como é que vocês entendem isso, né? Primeiramente, assim, é questão de saber como é que funciona a família homoafetiva, né? Qual a opinião de vocês sobre isso, né? Quando a família... Reformula a pergunta, não entendi. Como funciona? Como é o Instituto da Família Homoafetiva? Vocês explicar para o pessoal como é o Instituto. O pessoal... Como ele funciona. Como ele funciona. O mecanismo de funcionamismo. Como é que vocês veem isso. Certo. Né? E assim... Qual é a idade que vocês acham que a pessoa ela chegou num ponto de decidir? De decidir ou de se identificar? De decidir. Vamos lá, que isso vai dar muita polêmica, muita coisa. Vamos lá. Porque assim. Essa palavra homoafetiva eu já acho que fica meio sem encaixe aí. Deixa eu só concluir. Para elas não ser criticadas depois. Porque, assim. Aquela coisa, não pode ser também só. Os movimentos sociais depois vão assistir e vai dizer, gente, como é que uma trans, né? Batiguel, aí a gente tá, assim, tem palavras que são usadas que são pejorativas, né? Que a família homoafetiva. Eu acho que fica uma coisa pejorativa, porque, assim, família é família. A gente vem brigando justamente disso. Sim. Da questão da família, da tradição. Vem com a história família de vocês. Família é família. Gente, se sou eu, meu gato e meu passarinho, eu sou uma família. Certo. Se somos duas mães, dois pais ou dois irmãos, somos uma família. Então, quando a gente denomina família homoafetiva, a gente está fazendo uma exclusão que existe dois tipos de família. E eu, Stephanie, enquanto mulher trans, eu vejo família como um todo. Aonde existe amor, aonde existe respeito, aonde existe afeto. Eu posso ter família com a minha comunidade, com meus vizinhos, com minhas clientes. Elas fazem parte da minha família. Elas estão inseridas no meu cotidiano, no meu dia a dia. Muitas vezes mandam mensagem para mim, preocupadas, perguntando, tá bem, como é que tá? Então, assim, para mim, família, quando você determina algo, família de mulheres, família de negros, não. E às vezes então, acho que a palavra homoafetiva, ela dá uma questão deu branco agora. Preconceituosa. Sim, tá entendendo? Mas quando você vai se juntar para, por exemplo, adotar uma criança. É uma família. Sim. Aí existe esse instituto da família
O homem e a mulher, aí tem um casamento. Tem um casamento. Eu né? não Isso. tenho embasamento É, bem de porque- como funciona a lei na questão de um casal gay, né, de 2 homens gay ou de 2 mulheres lésbicas, né? Eu sou mulher trans, eu tenho um projeto de adoção, de adotar um filho, até porque minha família termina em mim. Pela parte de pai, eu sou filha única e pela parte de mãe, eu só tenho uma irmã que também é uma mulher trans. Ou seja, para termos um neto, para minha mãe ter um neto, a gente vai ter que adotar. Então eu pretendo ter, até porque tudo que eu conquistar, que eu trabalhar com muito esforço, com muita luta, vai ficar para quem? Então eu quero ter um filho para dar seguimento ao meu legado. Certo. Então, Como é quando que a você gente tá vai vendo isso? para a questão de uma adoção, eu, como assistente social, como profissional da área da saúde, também participo do mecanismo de adoção, até pela questão social. Eu não vou fazer essa determinação do que é uma família homoafetiva ou de uma família heterocis. Eu vou identificar de acordo com o ambiente e o lar que aquela criança vai ser inserida. Sim. Se ela vai ter estrutura, se ela vai ter afeto, se ela vai ter cuidado. E qual é o propósito daquela criança ser inserida naquele ambiente. Porque tem pessoas que pensam em ter um filho, porque eu vou envelhecer e quero ter alguém. Porque... Não. Uma criança, ela não é um objeto que a gente vai no shopping e compra. Né? Até porque hoje, né, na questão de adoção, tem lá uma listagem que eu acho isso extremamente errado. Se você tem preferência para menino, para menina, para casal, cor de pele. Eu mesma, quando eu fiz o cadastro, já sou cadastrada, né, para entrar na fila de adoção. Eu não coloquei critério nenhum. Porque eu acredito que o contato, né, o acompanhamento que eu vou ter com aquela criança é o que vai determinar se eu quero que aquela criança seja inserida na minha vida. Aquela criança, ela vai fazer parte da minha vida. Sim, e a Ela não criança vai já ser é tão rejeitada justamente. já pra... Então eu não naquele sei se vai ser um ambiente, menino, se vai ser uma menina, se vai ser um casal de Sim, irmão, sim. se vai ser um E a bebê, se vai ser história um dela, adolescente. sim. Ela que vai, quem vai decidir, acredito que primeiramente Deus, mas quem vai decidir é a nossa conexão. Conexão. Sim, Então, sim. a gente vai construir uma família como todos, onde vai ter amor, carinho, afeto e atenção. Não é porque eu vou ser uma mãe, uma mulher trans e uma criança que vai ser uma família homoafetiva. Não, eu acredito que isso não é a Mas forma foi, correta. Foi importante você esclarecer. Não estou dizendo Não, que é lógico. errado, Sim, tá, sim, gente? eu Possa sei. ser que Porque seja também foi criado reconhecido. pela união estável, né? Sim, sim. Sim. Para quê? Porque geralmente, quando se constrói, mesmo a pessoa estando ali com aquele parceiro que segurou diversos anos, cuidou, acompanhou, quando faleceu, a família leva tudo. Sim. Então, Pra foi ter esses criado direitos patrimoniais, né? isso. Tem a sucessão. Aí foi né? criada essa, Sim. aí se chama união União homoafetiva. afetiva. Isso, é por isso que eu falei. Né? Eu acho que deve ser por uma questão judicial. Judicial. Num reconhecimento de 2 pessoas, né? 2 gays, 2 lésbicas, e numa tem questão de espaços partilhamento também de que bens. ajudam. Eu já vi diversos Sim. casos da Isso. pessoa estar ali. de Foi bom. A Batilha sofrer. arrasou agora na explicação, viu? Uma advogada, tô morta. Pronto, eu acho que esse termo que você fala da família homoafetiva, acho que vem na questão questão judicial. isso. Partilhamentos de bem, que E a hoje é um família direito chegar reconhecido. e tirar tudo. É. Em Sim, casa sim. que ele mesmo costuma estava no nome. É Há meu. anos Anos com a de pessoa. convivência. de Convivência. cuidado. Com relação E às a... vezes até aquela família. Desculpe. Aquela família que antes morava com ele não dava o mesmo afeto. Sim. Não, A gente vê hoje até Entendeu? pela fama mesmo do Isso. Gugu. Tá um processo Isso. na justiça do Gugu Liberato que era uma pessoa LGBT que não era assumida na mídia pelo processo, né? De ser uma pessoa pública na questão de anos. Então tinha um relacionamento homoafetivo, né? Bem ali Contido, restrito. né? E quando foi na questão de uma morte, a pessoa quis esse reconhecimento e para a justiça, eu estava vendo até uma reportagem, foi negado porque não tem uma prova de convivência. Ou seja, fotos em redes sociais, não era assumido, não tinha convívio. Por mais que eles tinham ali um contato bem restrito, mas para a justiça não teve validade. Que é como o Batiguel falou. Né? O reconhecimento da união união. estável vem através dessa questão da convivência para ser amanhã um partilhamento de bem aquela pessoa ter direito. Sim. Aí com relação à idade, como é que vocês entendem? Da identificação. Como é que qual seria a idade que a pessoa, que a família, no caso, tem que dar o apoio para que a pessoa, não, ó, tem 10 anos, mas já há essa identificação, é um tempo suficiente?
Como é que vocês veem? É de caso a caso? Pode ser Então, antes dos 10? eu pode ser até depois peguei um dos pega pra 10? capar em Eu acho que é caso a 2020, não caso. foi, Guel? Com a eleição de conselheiro tutelar aqui em Jaboatão, que a gente apoiou um candidato. E as pessoas de Jaboatão têm uma visão muito leiga, né, do que é uma representação de um conselheiro tutelar. É a resposta que eu vou te dar sobre isso. E um conselheiro tutelar, ele tem o papel na garantia do direito da criança e do adolescente ali de Sim. representar um estatuto. E quando a gente, travesti, apoiou um conselheiro tutelar, as Sim. pessoas chegaram para esse candidato e disseram o seguinte: como é que tu vai ter apoio desses viados, dessas bichas? É criança, é adolescente. Aí eu olhei para ele e fiz, gente, conselheiro tutelar não vai ser babá de filho de ninguém, não. Ele vai fazer com que a lei seja atendida e que aquela Cumprida. criança seja, né? E as leis Porém, aí eu dei o exemplo, eu digo, vocês já lembraram, direitos vocês já e- pararam para analisar que um LGBT, a descoberta dele vem justamente na infância, nessa idade. Sim. Muitas vezes são colocados para fora de casa, expulsos, e isso está sendo uma lei que está sendo quebrada. Então, um conselheiro tutelar ele tem uma representação muito importante nessa situação. Se um pai e uma mãe abandonam a criança, pelo fato dele estar se descobrindo, se descobrindo. identificando como LGBT, é um crime que ele está cometendo. Aquela família tem que ser acionada ali para poder, então, eu acredito que a idade ela vai de acordo com a criação que a criança está tendo. Sim, e No as meu experiências que a isso, criança vem porque descobrindo Tem também. muita família que cria um filho, que cria uma criança dentro de uma bola, dentro de uma Sim. bolha, evitando com que aquela criança tenha contato com o mundo. E isso faz com que entardeça o descobrimento daquele LGBT. Porque ele ali está E ainda na reprima, cegonha, sim, está reprimindo reprimindo os aquela coisa, desejos. feito como o Badriel Isso. citou. Que o pai tirou da escola para botar para trabalhar carregando peso para ver se o psicológico dela Sim, se entrava identificasse com a questão aquela- masculina, Isso. de pegar no peso, tal, aquela coisa. No meu caso, quando eu fui me descobrindo, foi dentro da escola. Por isso que eu sempre falo da questão da militância da escola. Quando era na minha época, a gente tinha a primeira, segunda, terceira, quarta série, né? E quando a gente ia para a quinta, começava as aulas de educação física. E a educação física naquela época, eu não sei como é hoje, era aquela coisa: menina joga vôlei, menino joga bola. E eu não E me é identificava. separado, né? Isso, e eu não me identificava com jogar bola. Eu queria fazer o que as meninas faziam. E o professor queria me obrigar a jogar bola. E eu dizia, eu não vou. E até teve um dia que ele me obrigou a ser goleira, tal, ficar lá, e eu não sabia nada. E o que começou a me despertar a minha identidade de gênero foi justamente na educação física que eu comecei a sentir calafrios de ver os meninos sem camisa, suado. Na hora do vestiário, de trocar de roupa, eu comecei a me sentir envergonhada. Mesmo eu sabendo que o menino tinha as mesmas genitálias, tinha o mesmo corpo, a mesma imagem que a minha. Que muitas vezes pessoas preconceituosas acreditam que o que vale é a genitália, né? E eu não me sentia bem, a questão do micatório. Eu me sentia horrorosa, minha gente, de usar aquele negócio. É muito estranho. E eu ainda estava, né, no corpo masculino, a imagem masculina. Eu não me sentia bem de ir no micatório. E esses sinais começaram a me despertar uma dúvida. Porque a gente é criado na sociedade que ser gay, que ser LGBT, é pior do que matar e roubar. Dentro de um país, Que até um pai e uma mãe muitas vezes isso. aceitam um filho cometer um crime que até mas foi não uma aceitam a fala identidade de do gênero. próprio presidente. do próprio presidente. E Então. aí foi quando eu comecei a me questionar. Tem alguma coisa errada em mim. Né? Aí as pessoas começam com os apelidos. Não sei se tu lembra, que os meninos começam, bicha, aquela coisa. E quer lhe dizer, você fica desesperada. E aí é quando a gente começa a buscar, fora de casa, orientações, escutar, apoio para Sim. poder a gente se autoaceitar e chegar à definição da identidade de E gênero. até muito bom. respostas também que Sim, antes vocês não inclusive, tinham. assim, às vezes eu converso com um cliente que está descobrindo nos filhos. Dos filhos. Sim. Aí eu digo assim, você não deve mexer agora. Porque, assim, ela está naquele... Se você Naquela for agora fase. com pressão, Sim. né? Como eu vi um caso acontecer mesmo do pai já ir com a pressão em cima do filho. E ele querer tentar o suicídio. Sim. Que é onde a gente Né? fala da questão Até se psicológica. machucar Isso. também, Se se machucar, se violentar. violentar. Porque, E a gente assim, vê muito. é Sim, sim. deixar até ele chegar a uma idade de entendimento. Que é trazendo aquilo da questão da criança. Sim. Né? Ninguém nasce preconceituoso, racista, homofóbico. É implantado. A gente não precisa dizer àquela criança o que ela é ou ela deixa de ser.
faz com que a vida e ela vá descobrindo até ela mesma chegar a se Moldando aos questionar poucos. e isso. entender se é isso Entender. mesmo que ela quer. Porque vou dar um exemplo. Hoje eu sou uma mulher trans, travesti, não me arrependo. Porém, eu tenho um reconhecimento. Se eu não tivesse me transformado hoje numa mulher silicone, plástica, e hoje eu fosse uma travesti, se não fosse uma travesti, eu teria muitos acessos. Hoje eu poderia ter tido mais oportunidades que eu não tive lá atrás pelo fato de ser travesti. Mas você pela não minha imagem estaria... Feminina. isso. Porque isso E também... você estaria negando o seu próprio desejo de isso, ser feliz de e ser o que eu buscar sou. seus sonhos. Justamente, quando o Batiguel faz essa fala de deixar, é justamente Sim. para a pessoa LGBT ela saber qual caminho ela quer seguir. Porque necessariamente ela não vai ser uma travesti ou um LGBT. Ela pode assumir qualquer identidade. E a família, se ela, não, ela vai ser menino. Força- Ela é menino, vai ser isso. menino agora. Pronto. Então compra tudo roupa Como de menino. acontece, Aí pronto. a pessoa É, depois é a se pressão frustra, que né? deixa Psicológica. a própria Sim, pessoa psicológica. para não se para não se revelar. Então, assim, tem gente que leva até o extremo. Isso. Né? Tem Casa, pais. tem Sim, filho, sim. aí depois que não aguenta No- a mais. pressão. Então volta também o assunto que da família. Porque Sim, que é a às base. vezes a base. E isso que você trouxe um pouco antes também, da questão da família não ser só a família de sangue, Sim. mas encontrar a família de amigos. O apoio, o o laço que eu não tenho em apoio casa, eu busco fora. Eu busco fora. Justamente porque tem pai, às vezes, e tem mãe que diz: eu aceito você de qualquer jeito, mas não aceito você vestido de mulher. Se quiser ser o que É, já você quer escutei muito. ser, Sim. mas aqui dentro. Então, eu tenho as amigas minhas trans que se vestia de mulher lá fora, na rua, mas dentro de casa tinha que se transvestir de homem. Então, tudo isso influencia aquela pergunta que ele falou de qual idade, como é que acontece. Vem tudo embargado dessas Sim. situações. Dessa- E da a mãe questão tem da como família. perceber Então, é os caso a detalhes. caso. A é de- família, isso. gente, é a primeira Cada a caso saber. diferente. Olhe, Cada história diferente. Pai que e vocês mãe passam. sabe. Isso. eu digo isso que quando eu me assumi para minha mãe, ela olhou para mim, ela fez, eu já sabia, meu filho, eu tava na esperança de não acontecer, ou de não ser. Porque, na verdade, nenhum pai, nenhuma mãe quer ter um filho LGBT. A verdade é essa. Porém, eles têm Também medo... sabe da dificuldade que vai Pois passar. é, o que vai medo não é enfrentar, que né? a mãe vai rejeitar ou o pai vai rejeitar o filho LGBT. É o que o mundo, O mundo vai fazer vai com fazer aquela com ele, né? situação. A gente vê até muito isso da própria a mãe de Paulo Gustavo, que é uma Sim. referência muito grande hoje, da questão que para ela pouco importou ele ser gay. O que importava era a vida e o mundo que ele ia enfrentar pela a questão dele assumir o que ele é. Sim, Então, eu pelas acho que o que escolhas pesa... dele. Porém, a gente sabe que também tem muito pai, muita mãe homofóbica, preconceituoso, que tem vergonha porque o vizinho vai falar, Vai falar. Sim. porque uma Isso, tia é. vai criticar, que a gente sabe que Era não é isso que porque eu é ia mãe, citar é pai, vamos E considerar que aqueles seja pais pai e que, mãe de fala verdade. muito, e que aqueles julga pais que muito. sabem, mas Sim, querem tampar a vista. abafar, Fingir que- tapar o isso, sol com a fingir- peneira. é, Por isso que fingir tem que muito não tá- LGBT aí que faz filho, casa e por baixo Sim. dos panos é mais mulher que a gente. Pessoal, olha, veja só, a gente tá chegando ao encerramento aqui do nosso podcast. Eu quero agradecer muito a vocês. E antes de terminar, fazer uma pergunta que sempre a gente faz, Eita. né? Aí eu quero perguntar Batiguel, depois você Fica à responde, tá, vontade. Stefano? Então, Certo. Batiguel, o que é a vida, Batiguel? A vida é maravilhosa, né? Apesar de vir disputar a vida depois dos meus 25 anos, onde eu tive minha primeira cama, assim, que eu dormi e disse assim, eu não vou ter hora para acordar. Eu não vou ter a obrigação de fazer o que eu tinha que fazer. Por não ter um teto que eu pudesse ter essa liberdade, né? De ter essa vida livre e solta. Então, para mim, isso foi a melhor coisa na vida. Foi quando eu decidi assim, eu digo, eu tenho que trabalhar até os meus últimos dias para eu manter isso aqui. Né? Porque a vida só... Não é que eu vou dizer que eu encontrei pessoas que me abraçou, mas eu tinha uma regra. Eu tinha uma hora para entrar, eu tinha uma hora para chegar, hora para sair. Se eu tinha que fazer, contribuir. E o que a vida me deu foi essa coisa, uma coisa simples, mas foi assim Muito autêntica liberdade. também. Sim. a liberdade completa de tudo. Porque às vezes eu encontro pessoas assim, não, você poderia voar muito mais alto. Mas eu digo assim, eu não tinha nada. E hoje a simplicidade já... E hoje eu sou feliz com o pouco que eu tenho. Dá para pagar minhas contas, dá para viver. Porque
Porque a gente que voa muito longe, Às vezes a queda é grande. entendeu? Então é isso. Para minha Legal, vida legal. foi isso mesmo, né? E poder contribuir com muitas, de ter essa mesma sensação, de passar para elas, ó, a vida é assim. O caminho é esse, porque assim, apesar de eu ter caído no mundo com 15 anos, mas eu tive uma educação rígida, né? Muito rígida. Então, assim, eu caí com 15 anos no mundo, mas vim fumar depois de velha, vim beber depois de velha, porque eu era solta no mundo, mas eu nunca tive contato com esse tipo de coisa, porque aquilo ia me fazer mal. Pelo a minha educação que eu tive, aquilo era para fazer mal. Se você roubar, você vai. Se você fumar, você vai adoecer. Se você beber, vai acontecer isso e isso. Então, assim, tudo eu tive uma educação para aquilo. Então, assim, tudo que eu tive de fazer, eu vim fazer depois agora, dos meus 30 e poucos anos. Que vim Já com botar maturidade Com mais- suficiente para poder. isso, para poder dizer assim, eu estou sabendo que Com está mais errado. experiência. Sabendo o que É. tá fazendo, né? Estou Isso. sabendo que está errado. Então, é isso que eu dizia para as meninas. Eu digo, olha, se você for por esse caminho, é isso. Se você for por esse, é esse. Então, sempre passava isso para elas. Porque eu digo assim, é a experiência de vida. Né? Eu ia para a roda de maconheiro, ia para a roda não sei de quê. Todo mundo... você fala com todo mundo? Falo. Porque a vida me ensinou assim. Muito Fala bom. falo, junto. Oi, tudo bom? Com todos os cachorros, é tudo. Mas porque eu sei a destino que eu passei. E você tem a Arrasou. distinção agora, no caso. Disso, Disso. de levar isso. Distinguir. Por isso que isso é a vida. É a liberdade certa. Arrasou. Stephanie Araújo, o que é a vida? Eita. Então, gente, eu não tenho essa bagagem, essa experiência ainda, né, que Batiguel tem, mesmo com pouca diferença de idade, mas eu tenho muito referência dela. Porém, para mim, como mulher trans, como pessoa, como família, como irmã, como filha, como mãe, tenho 2 gatos. A vida, para mim, ela é tudo que a gente planta aqui na Terra. Eu sou espírita kardecista e eu acredito que tudo que a gente traz de bagagem dessa vida, a gente vai levar para outras vidas, como experiência, como um legado. E as simples coisas, como o Batiguel falou, ela tem muito mais importância, muitas vezes até do que tem valor. É um abraço, é um carinho, é um eu te amo, é um afeto que muitas vezes pessoas que têm tudo na vida não têm. E hoje, com toda essa bagagem que eu tenho, eu vejo que dinheiro, que status, que riqueza não faz com que a gente saiba o que é a vida de verdade. E a vida, ela está na simplicidade. Ela está no sorriso, ela está nos bons momentos, na amizade, no carinho, no afeto. E eu sempre falava, quando eu era mais nova, de toda a dificuldade que eu enfrentei na vida. Passei fome, já catei verdura na feira, entregava papel em sinal, enfim. E eu sempre tinha um desejo de, quando eu tivesse trabalho, quando eu tivesse condições de entrar no supermercado, eu queria poder andar no corredor e colocar tudo dentro do carrinho que eu tivesse vontade e que eu pudesse pagar lá no final. E era uma sensação que eu pedia a Deus. Quando eu crescer, quando eu for adulto, eu quero poder fazer isso e isso. E hoje, graças a Deus, eu posso fazer isso. Mas eu vejo que é uma simplicidade que a vida traz para a gente, que outras pessoas que estão ali, às vezes, numa ponte, né, numa situação de vivência em rua, não pode ter nem isso. Sim. Então, a vida, para mim, Vulnerabilidade. ela está na simplicidade. Ela está nos bons momentos. Ela está numa gargalhada, no sorriso, numa brincadeira, num momento que você vivencia ali com aquelas pessoas que convivem com você, que muitas vezes, no momento de um leito ali de um hospital, é só o que você vai querer viver novamente. Sim. Você pode ter tido viagens, passagem, riqueza, ouro em pó. Mas no momento da partida para outra vida, a gente só vai lembrar da simplicidade dos momentos que a gente viveu. E das linguagens de amor, De né? Das tudo, pessoas daquela amizade de infância, daquele animal doméstico que você teve, daquela amiga, daquela companheira, daquele abraço de um pai, de uma mãe que você estava num momento ali de um medo, de um sonho, de um pesadelo. Só é isso que a vida traz e que faz diferença na nossa vida. É a simplicidade. Beleza. Sim, Pessoal,
Valeu aí, estamos Espero chegando. que tenha dado muito conteúdo. Viu? Ah, com certeza. Aí foi mais de hora ali. Nosso diretor tá doidinho Olha, ali. Vai ser uma edição. Cuidado, viu? Deixe tudo aí. Pessoal, mais uma vez, obrigado a vocês que estiveram aqui presentes com a gente. Agradecer demais aí você, Obrigado. Stephanie. Você, Obrigada, Batiquel. Prazer boa noite, conhecê-las. Foi um prazer. Poli também, o prazer estar aqui com você. Poli, eu quero que você esteja aqui outras vezes. Agradecer a vocês que estão aí assistindo a gente. Dizer, né, pessoal, que tudo aqui foi tratado do ponto de vista político, do ponto de vista humano. Não levem as críticas para o lado pessoal, porque não é esse o intuito deste objetivo. programa. E nem foi o intuito também dos nossos convidados, nem muito menos Sim, de nós que sim. fazemos esse trabalho. Com E a gente, certeza. e a gente quer pedir que você pegue esse material, você compartilhe, Divulgue, você compartilhe para todo converse com as mundo. pessoas sobre os temas que estão aqui, porque é assim que a gente tem que viver. Promovam Nossa- mais eventos pra gente trazer aqui. Vamos Pautas, Isso mesmo. pautas. Também aproveitar para poder ter Isso. apoio, né, gente? Porque a gente precisa de apoio, de valorização, para Isso, poder aí a nas gente chegar redes mais sociais, longe. aí nós temos Stephanie Araújo, Isso. temos Instituto Transformar e temos... Temos Laiana _Bate. Beleza. Pessoal, valeu aí, obrigado. Até a Boa próxima. noite, Até a próxima. gente. Valeu. Tchau. Boa noite. Tchau.